Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é psicólogo clínico, mestre em educação, especialista em psicanálise e tem focado seu trabalho nos vínculos abusivos e na recuperação emocional. Ele utiliza de sua vivência e escuta para acolher dores invisíveis e oferecer estratégias práticas para quem convive com relações difíceis. No episódio de hoje, abordaremos temas como a saúde mental, os vínculos tóxicos e as estratégias para sair de relacionamentos abusivos. Com vocês, Bruno Ruffel. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, o maior podcast em saúde mental da América Latina. Você já foi vítima de algum relacionamento abusivo, topou com um narcisista, com um psicopata e sofreu as consequências de um relacionamento que mata a gente por dentro e às vezes por fora? Pois é, hoje a gente vai receber o psicólogo clínico Bruno Ruffel e ele vai falar como identificar e como se recuperar de uma situação como essa. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho desse tema tão sensível, que é dolorido, mas eu gosto de trazer sempre uma pitadinha de humor, para que as coisas fiquem leves e que a gente consiga superar. Eu digo uma coisa, a gente só consegue rir daquilo que a gente já superou. Talvez o humor seja um termômetro de superação. Quando a gente chega nessa fase é porque realmente a gente conseguiu elaborar, assim, entender que aquilo que a gente passou é só um recorte da nossa vida e não é determinante, não tem por que ser determinante. Isso é muito bom, vamos falar sobre isso. Meu querido, hoje a gente tem aqui a Axon, que está colaborando com o nosso episódio, que é um suplemento bem bacana, que te promete foco, energia e disposição. Você já passou algum dia daqueles que você tem uma opção de coisa para fazer e chega no meio do dia como se a bateria acabasse assim? Eu acho que todo dia, né? Sendo pai, psicólogo, tendo um pet, tendo que fazer atividade física, acho que a gente precisa de uma dose um pouquinho, maior, né? Enquanto a gente não consegue equilibrar isso, a gente precisa de um reforço, né? Para exercer todos esses papéis, a gente precisa de uma ajudinha, assim. De vez em quando, né? Então, eu vou te dizer que o Axon vai lhe ser muito útil, como é para mim. Eu sempre tomo de manhã com meu suco verde, eu misturo. Tem uma coisa boa, né? Que nada nele não tem glúten, não tem lactose, é vegano e não tem açúcar adicionado. E além disso... também. Não tem transgênico também. Não tem transgênico, então a gente fica super tranquilo. E é um suplemento que ele consegue ter uma mistura muito bacana entre te dar foco e disposição sem te agitar. Então eu digo assim, quando eu tomo meu Axon, semana de gravação, eu tomo todos os dias, me dá uma sensação de... Lá para as 6 horas eu estou pronta ainda para fazer alguma coisa, 6 horas da tarde. Isso é ótimo. Mas não dá insônia, não altera o sono, não dá taquicardia, então assim, vale muito a pena. E aí a Axon mandou aqui para você, né, uma amostra para você poder experimentar e depois você conta pra gente como foi. Tá? Sabor frutas vermelhas, que delícia. Pode misturar com água, pode misturar com suco. O Bruno gosta muito de misturar com água, botar gelo e bater no liquidificador. Opa. Eu gosto. Diz ele que funciona mesmo. O meu vai no suco verde, né? E tem uma coisa bem legal que, para mim, teve um efeito bacana. São 2 scoops por dia e melhorou muito meu intestino também, porque tem fibras. Interessante isso. Então, tem homens que já têm o intestino regular. Então, às vezes, precisa até menos do que 2, uma dose.
E quando a gente cuida do corpo, acho que tudo vai fluindo, né? Com O sistema vai funcionando de certeza, forma com homogênea. certeza. Mas nós mulheres temos tendência a aprender mais um pouquinho, né? Querido, vamos Tem o lá. cupom também, Bia. Todo mundo Vamos que lá, tem tá... cupom pro pessoal que tá assistindo o Pod People hoje. Isso aí, Bia. Todo mundo que tá assistindo aqui o Pod People com a gente tem o nosso cupom PodPeople15 lá no site da Axon, axon.com.br. Tem o QR Code na tela também. E a gente sempre reforça aqui, para não ter nenhuma confusão, Axon com X, um X Um só. X só. aí. axom.com.br. Isso. E tem o E Instagram tem o também, Instagram. Qual o Instagram? Axon Brasil Oficial. Axon Brasil É Oficial. isso aí. Foco, energia e disposição. Axon. Com certeza. Muito bem. Queridão, depois você prova e avisa a gente, tá? Queria que você falasse um pouquinho. Você escolheu psicologia. Quem escolhe psicologia está sempre querendo ajudar as pessoas, em princípio, né? Sim. E dentro da psicologia, por que os relacionamentos tóxicos, abusivos, que são tão difíceis das pessoas se livrarem? Primeiro identificarem, depois se livrarem. Então, agora é com você. Agora é comigo, vamos lá. Então, assim, acho que a história volta lá atrás, na infância. Eu sempre fui uma criança muito tímida. Uhum. E por isso eu vivia muito isolado, poucos amigos, entrava mudo, saía calado nos lugares. Então, me tornei um bom ouvinte. Então, essa característica ficou lá, mesmo eu não valorizando. E você era filho único, Bruno? Não, eu sou o primogênito de 3 irmãos. Uhum. E aí, isso ficou lá porque a gente não dá muito valor para timidez. Assim, o que que a timidez pode nos acrescentar? E eu, É uma né, boa escuta. E eu fui entender depois que a escuta era uma das vantagens. Uhum. E aí, fui me desenvolvendo, crescendo, fui trabalhando na área de vendas, comercial, falando bastante. Mas mesmo assim, não era um lugar interessante para mim, porque eu não Você me fazia identificava. bem, mas É. não se sentia tão bem. Me dedicava, queria crescer, recebia elogio, premiação, mas assim, mesmo assim não era um lugar que, bom, vou sair de casa para fazer isso e voltar ainda com prazer, com energia, com disposição. E aí, eu entrei para terapia depois de ter passado pelo meu primeiro relacionamento abusivo. Você tinha quantos anos, mais ou menos, Bruno? Eu tinha uns 24, Uhum. 24 anos. E aí a terapia não foi por esse motivo, mas ela foi me despertando lugares importantes e eu comecei a me olhar e entender aquilo que eu reproduzia, que eu, né, sabotava das minhas escolhas. E tá, aí eu digo que a Suzana, que é a minha relação mais antiga, né, que foi minha primeira e única terapeuta, ela me tirou de um lugar quase que da sarjeta, assim, emocionalmente, Você financeiramente. foi por conta de um término. Não tinha sido Não. término. Eu comecei a identificar que tinha coisas tóxicas naquela relação Tá, durante. durante o processo terapêutico. Eu Uhum. fui mais por umas questões familiares, questões profissionais, e aí fui desenvolvendo e percebendo tudo isso. E aí, né, aconteceu, eu saí dessa relação tóxica, e depois fui para uma outra relação tóxica, e depois para uma outra, até que aí finalmente eu encontro o meu ex-marido, que foi uma relação saudável, Uhum. e ele é psiquiatra. Uhum. E aí a gente, opa, peraí, acho que a gente pode trabalhar junto também, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar, entrei na psicologia, já com interesse na Com clínica, o estímulo dele. com o estímulo Que dele. legal. Mudei de cidade, minha vida mudou completamente. Eu troquei de emprego, de área, fui virar estudante, não estava mais na mesma cidade. E aí eu percebi que desde um primeiro momento eu queria clínica, mas ainda na incerteza de que área atuar. Uhum. E aí, com o passar do tempo... Você queria psicologia, É. mas exatamente ali qual seria o seu nicho, né? Você ainda não tinha identificado. É. E aí eu fui nesse movimento me descobrindo, aí eu fui me aproximando da psicanálise, amei, aí a psicanálise de casais, opa, peraí, não se fala tanto sobre isso. E aí fui entrando nesse tema e disse, olha, é com casais que eu quero trabalhar. Então, Relacionamento. dia 1, eu já estava falando sobre relacionamento. Uhum. Só que eu via nesse viés, eu estava numa relação saudável, eu tinha vivido os traumas, mas tinha meio que guardado numa caixinha e deixado lá, mesmo que aquilo continuasse me afetando. Repercutindo. E eu focava muito em vamos nos comunicar, vamos ter momentos de intimidade, né? Focando em estratégias de relacionamentos saudáveis mesmo, tempo de qualidade, 5 linguagens do amor e outras ferramentas importantes.
Só que eu percebia que, mesmo a gente querendo muito isso, tem coisas que não permitem. Aconteciam como tinha teoria. Os pacientes me diziam que na prática era difícil ter um relacionamento saudável ou pensar em mudar o seu relacionamento porque viviam coisas absurdas, inaceitáveis. E aí, que coisas inaceitáveis são essas? E aí eu fui me aproximando da temática de relações tóxicas, narcisismo, e aí foi uma paixão, né? Porque não só eu entendi o que os meus pacientes estavam passando, como também eu percebi o que eu tinha vivido. O que você tinha vivido no passado e que você não tinha dado nome. Exato, não era nomeado. Não era nomeado. Não era nomeado e foi como uma cascata, assim, como um dominó onde foi encaixando todas as relações, as mais recentes, as mais duradouras, tudo aquilo que eu me submeti e aceitava por não me entender ao certo e não entender o que eu estava vivendo. Uhum. Né? Então foi um processo de jornada do herói, assim, onde eu me descobri e por ajuda até mesmo das minhas pacientes, eu digo, não é uma relação vertical, é sempre Não é mesmo. horizontal, porque a gente aprende muito com essa troca. Então eu vi ali que eu também precisava olhar para mim, e aí, como eu sempre digo, o conhecimento nos protege, quanto mais a gente sabe sobre aquilo, mais a gente consegue evitar. E você acha, por exemplo, você acabou atraindo pacientes que traziam histórias de relacionamentos abusivos. Não foi? Aconteceu isso e foi quando você se depara, "Pô, essa história me é familiar, digamos assim. Em que momento você fala assim, eu tenho que rever a minha história a partir até de um processo seu, mas de um processo de ajudar o outro? Porque aí os pacientes começam a trazer demandas que é impossível você ignorar, porque tem alguém que precisa de você. Então, às vezes, não é nem tanto pela gente, mas é mais por fazer pelo outro. Ainda mais profissionalmente. Quando a gente pensa nesse lugar, né, do papel do psicólogo, a gente fala muito sobre empatia, sobre escuta ativa, entendendo as vulnerabilidades, da onde que aquela pessoa vem, questões de raça, gênero, desigualdades sociais. E isso tudo nos mostra que a gente precisa realmente, imagina eu num lugar de homem homossexual, lidando com uma situação de um casamento, de uma pessoa cristã que entende que o divórcio não é o melhor caminho, ou seria muito culposo adotar esse caminho. E como eu digo para ela que ela está numa relação Para abusiva, essa paciente. Vamos botar exatamente. paciente X. Exato, como eu digo para Mariazinha, que mesmo ela tendo toda a religiosidade, a espiritualidade dela muito presente na vida, que aquela Uhum, relação não está fazendo bem. E por essa razão ela precisaria se fortalecer e entender que passo tomar. uhum. Né? Seja para ficar com outra postura, seja para sair por impossibilidade de Exato. convivência. Focando em se proteger emocionalmente, né? Tem Uhum. pessoas que ainda não são preparadas para sair, então a gente prepara para se Se proteger, proteger continuar primeiro. lidando com a situação, para depois, em algum momento, se estiverem, né, fizer sentido, se sentirem preparadas, conseguir fazer esse movimento. E eu acho assim que as pessoas acham que sempre é sair. Sem se fortalecer, a pessoa sai para repetir. Ou recai muitas vezes, volta Exatamente. para o mesmo cenário, repete os mesmos padrões, ou realmente fica assim tão fragilizada, tão assustada que se nega o direito de voltar a viver uma relação Uhum. saudável, tranquila e merecida. Então sempre o caminho mais rápido, ele tende a ser mais instável, mais dificultoso. Por isso que a gente tem que eu costumo trabalhar com os meus pacientes assim, a gente faz papinha de criança assim, né, bem trituradinho, bem mastigadinho, para que seja palatável e que a gente consiga realmente fazer esse passo com bastante segurança. E se você tivesse que dividir esse processo, tá, em etapas, desde o momento que você recebe um paciente, uma paciente, dentro de uma relação abusiva, dentro de uma relação daquelas que destrói por dentro, e às vezes por fora também, mas quais seriam as etapas desde do chegada, do reconhecimento, do fortalecimento? Teria como ter vamos dizer, uma linha do tempo, uma linha de trajetória?
uma que parece estrutura. comum. É Uhum. como se fosse assim, é, a pessoa chegou, às vezes chega, não sabe nem que está na relação. Você mesmo disse, eu cheguei lá para falar da minha família. Uhum. E aí depois que apareceu o relacionamento. Dá um exemplo de etapas, podem ser até diferentes, que os pacientes são diferentes. Tem gente que chega porque acabou uma relação, tem gente que chega porque acha que tem um problema no trabalho e não necessariamente na relação. Eu queria que a gente pudesse deixar isso bem claro. Baixa um pouquinho a temperatura, tá quente, não tá? Tá ok pra mim. Tá ok? É porque a luz aqui pra Acho que a gente luz é um pouquinho. é... Vamos lá. Acho que a primeira etapa principal é o acolhimento, né? Porque essas pessoas chegam bastante fragilizadas. Geralmente é o primeiro lugar de escuta, porque numa relação abusiva tu é afastada da rede de apoio, dos amigos, dos Sente familiares. vergonha de falar, né? Ou sente vergonha, ou já falou tantas vezes que já não tem mais Não credibilidade tem entre quem essas escute, pessoas. né? Exatamente. Uhum. Então, o primeiro passo é acolhimento, assim, eu costumo dizer que precisa dar match com o terapeuta, assim, É precisa verdade. realmente se sentir ali um bom vínculo, né, ter uma boa Confiar, né? aliança, se sentir realmente escutada e entendida. O segundo ponto é realmente fazer essa nomeação. Olha, o que tu viveu é uma relação abusiva por tais e tais elementos. É por isso que tu sente tanta angústia, é por isso que tu sente esperança, é por isso que tu perdoa, e é por isso que é tão difícil sair. Quais seriam esses sinais dentro dessa segunda etapa? A segunda etapa, a gente vai falar sobre o abuso emocional, a gente vai falar sobre a dependência química gerada por uma série de hormônios que, quando a gente está bem, é dopamina, quando a gente está mal, é cortisol, e aí a gente fica atrás da dopamina novamente. E por essa razão a gente fica viciado, assim como uma droga ilícita ou lícita. Então a ideia é que a pessoa entenda assim: olha, tem muita coisa jogando contra ti. Mas o que que a pessoa, por exemplo, o que que você busca para definir isso é abusivo? Porque às vezes a pessoa fala, não, não é abusivo. Por exemplo, quando eu atendi, eu tinha muitos pacientes também, mulheres e homens, que falavam assim, não, mas aí a gente brigou, teve um estresse, papapá. Aí eu falei, nossa, mas tem sempre estresse, vocês estão sempre brigando. Não, mas é coisa boba. Coisa boba do tipo, não vai sair, troca essa roupa, não vai sair com seus amigos ou com suas amigas, assim, como se isso fosse uma coisa boba, né? Essa imposição do que o outro vai fazer ou não fazer. Esses Sim, sinais. sim. Exatamente, assim, né? Tudo começa com o início de uma supervalorização, elogios, overdose de atenção, e depois começam as críticas e a desvalorização. Quem chega até mim geralmente já tem mais clareza que é ruim. Entendi. Eles já não estão mais na fase da negação. Eles, assim, eu vim porque dói, me ajuda a tirar essa dor de mim. Uhum. Então, eles têm clareza das traições, das mensagens que pegam, de quantas vezes perdoou e não mudou, das agressões verbais, psicológicas e físicas, das humilhações, das críticas constantes sobre o corpo, sobre a profissão, sobre as roupas. Uhum. Então, eles, quando chegam até mim, eles já têm uma certa clareza, até porque eu faço um papel de psicoeducação nas redes sociais É importante. verdade. E aí, quem me acompanha e se sente encorajado a vir se tratar comigo, já tem uma noção, já tem um parâmetro inicial. Uhum. Então não chega tão cru. Isso é bom, mas não significa que ainda é fácil ir para a próxima etapa, né? Mas esse momento... É o início. Uhum. Pelo Primeiro menos passo. sabe, né, em geral, tá certo. Pelo trabalho que você faz nas redes sociais, a pessoa sabe que fica ali ouvindo, pode até negar, mas aí ouve, e fala, não, mas eu acho que faz sentido. E eu gosto bastante de trazer exemplos práticos, analogias, né, metáforas, para justamente tornar o conteúdo e a situação Acessível, né? acessível, né? Acho que para qualquer pessoa, mesmo que não tenha alfabetização, assiste um vídeo meu, entende? Olha, isso aqui eu estou vivendo, porque ele dá exemplos de Práticos. situações que acontecem no dia a dia, nas E para relações. qualquer um, né? Poderia Exatamente. ser com qualquer um. E eu me coloco muito nesse lugar, assim, eu vou pra frente de batalha com a pessoa. Eu digo assim, eu vivi isso, eu senti isso.
Eu fui até o inferno para saber o que tu tá passando, e então eu consigo Eu ir lá sei e onde você tá, né? O lugar que você tá hoje, eu já estive aí. exatamente, Uhum. né. Claro que uma história sempre vai ser um pouquinho diferente da outra, mas a sensação, a impotência, a injustiça, o sentimento de perda, de confusão, ele é muito comum a nós. É interessante você estar falando que o Viktor Frankl usava uma frase que era: Todos nós temos o nosso campo de concentração", né? Então, assim, cada um, todos nós vamos viver os nossos infernos, né? As histórias são diferentes, mas não tem nenhum ser humano que não passe por alguma situação muito difícil em algum momento na vida, seja por ele, pelo outro, seja como for. Então, esse fato de você já ter estado lá cria uma identificação e uma confiança maior. Eu gosto, eu digo que os livros de psicologia não recomendam muitas coisas que eu faço na clínica, Uhum. justamente para que torne isso humanizado, que torne isso Obrigada, viu? real, que a pessoa entenda que não está sozinha, Que né. acontece com muita Exatamente. gente, Que aconteceu comigo enquanto eu era psicólogo, então, assim, não significa que só porque que eu você está tenho a imune. teoria eu tenho imune exatamente, estou imune. A grande questão é que quanto mais a gente consegue saber sobre nós mesmos, mais a gente toma decisões e faz renúncias importantes também. Porque Uhum. quando a gente vive um relacionamento abusivo, a gente só renuncia, não vem nada para nós, mas ao mesmo tempo a gente renuncia porque a gente tem medo, né, de dizer não, de estabelecer limites, de não ser aceito, de ser rejeitado. Então, uma série de fatores aí emocionais que vão impactando. E existe uma personalidade, que seja mais propensa a ser o abusador e uma personalidade que seja mais propensa a ser o abusado ou abusada? A gente vai falar que o abusador inicialmente teve uma infância muito traumática, uma série de abusos, muito crítica, ou com overdose de investimento. De supervalorização? Ou uma Exatamente. coisa ou outra, sempre dois Sempre os dois extremos. extremos. Porque daí o nosso psiquismo, para se proteger daquele excesso, daquela falta absoluta, cria ali um mecanismo de defesa desadaptativo, Uhum, e aí vem o transtorno. Então, existem aí, né, elementos que dizem de uma predisposição genética, do ambiente e principalmente da criação. uhum, A gente vai ter ali alguns graus, né, de narcisistas leves, moderados graves, tem a psicopatia também, que é um nível muito mais acentuado, né, de personalidade. Enquanto pessoas que atraem, eu diria que são todas, porque até mesmo as que têm autoestima, elas podem se vincular. Porque o narcisista ele é muito convincente no início. E a gente espera esse convencimento, a gente tem essa fantasia de que vai chegar a metade da laranja, que vai chegar o príncipe encantado a no cavalo tampa da branco, panela a também, tampa da né? panela. E aí a gente se deixa levar ignorando os sinais. Uhum. Então, quando a gente percebe que os sinais são muito claros desde o primeiro encontro, overdose de atenção, overdose de carinho, eu te amo muito rápido, já vamos morar junto logo em seguida. Porque Uhum. assim, eu sei o meu valor, mas eu também sei que eu tenho defeitos e que nem todo mundo vai se encantar tanto por mim. Então eu preciso ter moderação, assim, nesse sentido. Então as pessoas que eu entendo que são mais propícias, a gente vai falar muito da complementariedade do borderline, então assim, são pessoas mais intensas, que buscam um par, que buscam se sentirem amadas e se submetem a muitas coisas para não ter a angústia da separação, do abandono. Mas a gente vai falar de pessoas com autoestima baixa, pessoas bastante carentes por uma razão ou outra, pessoas vítimas de relações abusivas anteriores que estão fragilizadas, e aí vem o narcisista com aquela ideia de proteção, cuidado, nunca mais vai acontecer contigo, e a gente é convencido a Uhum. seguir nesse plano. Então vem muito mais nesse lugar de a gente esperar algo de alguém do que concretamente, ah, um indicativo nosso inicial, assim, né, imutável, que não pode ser, entendido, revisado e transformado. Você acha que existe hoje uma epidemia de pessoas idealizando outras,
e narcisistas ocupando o espaço dessa idealização no sentido de fazer a pessoa crer que ele ou ela é isso tudo e as pessoas comprarem essa fantasia. Eu costumo dizer, assim, com o perdão da palavra, mas que a gente vive uma pandemia nas relações, assim. De problemas, De né? problemas. Uhum. Quem tá solteiro tá no mapa da fome, assim, porque não encontra... O que é mapa da fome? Adorei isso, tá vendo, Bruno? Ah, Porque realmente tá muito difícil se relacionar e ter uma relação propriamente interessante e bem-vinda. Estar numa relação pelo status, por dar o check que realmente está namorando, para uhum. postar nas redes sociais, isso é possível. Tu dobra uma esquina e lá tem alguém querendo namorar. A grande questão é por qual motivo, qual propósito, se é saudável, se faz bem, se te incentiva, se tu admira o outro e outros elementos. Mas e quando eu me refiro à pandemia, porque assim, existem mais diversos estudos e eles vão falar narcisismo patológico, de 1 a 6% da população global. Narcisismo moderado, de 15 a 25%. Então, digamos, 1 a cada 4 pessoas teria um moderado, que já é aquele que começa a manipular. Aquele que já começa a ter ganhos secundários, machucando, ferindo, criticando o outro. Uhum. E o narcisista leve, que é aquele adaptativo, que é só mais um ego inflado, um egoísmo específico, uma ambição, esses aí em torno de 40 a 60. Por isso que a grande maioria das pessoas tem um pouco de narcisismo, mas não chega a ser patológico, é adaptativo, em razão até mesmo da sociedade atual, né? Até porque eu acho que a nossa sociedade hoje, ela valoriza muito o modus operandi do narcisista, né? Se você abre uma rede social, não tem ninguém não seduzindo. É inacreditável. Assim, tirando os profissionais que estão ali dando conteúdo, tem perfis que são só fotos. Fotos de grandiosas, né? Sempre grandes cenários, grandes carros, grandes joias, grandes... Isso é vamos dizer assim, uma sociedade que valoriza, não é o narcisismo, mas a forma narcisista de se apresentar. Sim. O mal-estar social, que Freud já falava lá em 1800, falava bastante sobre isso, assim, o quanto a gente precisa mostrar, né, mostrar para esse ego que ele é relevante, e ao mesmo tempo a gente precisa desse eco, né, precisa de pessoas que continuem dizer sim, tu é Validando. incrível, tu é maravilhoso, tu merece tudo porque tu tem o carro, a casa, ou a viagem, ou as roupas. E isso, na verdade, vai criando realmente esse abismo entre O que você propósito, sente... essência. Por que a gente quer um relacionamento? Aí as pessoas vão dizer, para casar, ter filhos, fazer uma grande festa, né? Depois comprar uma casa, ter carros e fazer viagens. Mas isso não é propósito. Não é nem sentido nem propósito. Exatamente. É seguir uma receita pronta e reproduzi-la. E é o imperativo categórico da sociedade. Uhum. Vamos pensar na mulher. Eu pego pacientes mulheres na faixa de 30 anos, correndo ou querendo transformar aquele homem no pai maravilhoso que elas desejam para os filhos. Uhum. Não vai ter nenhuma coisa nem outra. Não vai ter o Nem marido, o pai maravilhoso, nem o pai maravilhoso. nem o marido. E às vezes nem o filho, porque elas vão esperando ele ter vontade, e ele é bem possível que, se não tiver ali muito interesse em demonstrar um papel social de família perfeita, vai adiando isso, e aí quando ela cobra, descarta. Uhum. E aí ela se sente a pior pessoa do mundo por ter confiado e ter aberto mão daqui a pouco de um grande sonho, que seria a maternidade. Então eu vejo bastante isso. É interessante você estar falando uma coisa. Ontem estava conversando com um convidado que eu achei tão bonito, que ele... perguntei em momentos marcantes, ele falou o parto dos 4 filhos. E aí foi interessante que eu falei, mas um em específico? Não, porque nos 4 eu me emocionei com a felicidade da minha mulher. Uhum. Que aí você vê que não era ele, era ver
aquela outra pessoa, a parceira de longa data, feliz. Isso é um amor, né? Tipo assim, é você se alegrar com a felicidade do outro, né? Eu vejo que a maioria dos homens, com raras exceções, eles querem um filho para a felicidade da mulher, quando amam essa mulher. Ou então eles querem para ter algo que possa ajudar a controlar aquela mulher. Mas é sempre uma coisa que passa por um viés da figura feminina. Você consegue ver isso nos relacionamentos abusivos? Para o narcisista, o filho é a extensão do ego, né? Então ele precisa ter muita clareza do que benefícios ele vai ter, qual vai ser a serventia e utilidade desse filho. E aí atende à vontade da mulher, mas não necessariamente se responsabiliza pela paternidade, não vai atender às necessidades do filho, não vai ser um pai carinhoso. E eu vejo muitas mulheres dizendo assim: ah, mas ele dá atenção para a criança pequena, Hum, dá atenção para a criança, tem dificuldade de separar porque a criança gosta muito do pai. Claro, a criança inocente vai gostar sim. naturalmente. Mas esse pai, a gente vai vendo à medida que a criança vai crescendo, e eu acompanho alguns pacientes num período Longo período. tempo, que esse pai vai perdendo o interesse. Então, aquela criança pequenininha, bibelozinho, que ele tirava foto no início, não mais vai servir porque começa a confrontar. Olha, não é assim que trata a mamãe, ou não quero que seja dessa forma, e aí não tem mais utilidade e serventia. Começa a ser uma disputa de atenção apenas, um enfraquecimento da minha ideia de superioridade, de autoridade, porque o outro está me Peitando, criticando, né? E exatamente. acontece isso. E aí realmente chega nessa fase, a mãe vira solo, mesmo estando casada. E quando, no relacionamento abusivo, em geral, esse parceiro ou a parceira, que a gente tem para homens e mulheres, Mulheres isso e é um homens. fato, claro, é, o filho deixa de ser o seu objeto de ganho social, no sentido, olha que bonitinho, olha, estou saindo aqui, sou um ótimo pai. Aí vai a um parque, fica mais tempo fotografando e filmando do que brincando com a criança. É inacreditável, a gente vê isso. A partir dali que a criança cresce e começa a ver o confronto, que é natural, porque está se tornando um adulto, tem que se preparar para isso, ele não serve mais para se valorizar. Que a criança acha pai e mãe a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Sim, Faz parte. figuras de referência, né? Figuras de referência. Quando isso deixa de acontecer, o narcisista só utiliza o filho como manobra de manipulação do outro, do parceiro ou da parceira. Exato. Como punição, principalmente, né? Uhum. Então, vamos lá, a maior parte das mães, né, esse instinto é de proteção. E aí, nesse caso, se mexeu com a cria, a pessoa fica fragilizada, vulnerável, com medo. Uhum. Então, a pessoa narcisista, ela vai sim utilizar o filho, seja em processos de divórcio, de não pegar, não pagar pensão, ou expor a criança a situações que a mãe não gosta, para gerar ali atrito, confusão, e que ela se mantenha orbitando em torno dele. Ao mesmo tempo, esses filhos de pessoas narcisistas crescem com ausência total de afeto, ou o olhar atento dessas figuras. Então, eles crescem com baixa autoestima, carentes, e aí muitos até desenvolvem o transtorno, tem uma herança hereditária, Hereditário. né, e social, né, ambiental, mas principalmente vão reproduzir depois na sua vida adulta esses mesmos comportamentos. Seja para um lado ou para o outro. Exato. Seja para um lado de dependência ou seja num lado de Abuso. utilizar, É. de abusar. Porque tu aprende como a nossa língua materna, o português, né? Digamos que a gente faz uma viagem para fora. Se alguém fala português perto, a gente automaticamente vira atento. Opa, reconheço isso. Exatamente. Quando a gente vive um ambiente em que as relações são abusivas, porque o meu pai é narcisista ou minimamente tóxico, isso é naturalizado. Eu aprendi, é isso que eu vou repetir depois. É a linguagem de amor, né? Abusiva, disfuncional que eu aprendi.
Nós temos aqui umas gravuras aqui. Por que estamos vivendo uma pandemia de narcisistas no amor? Existe uma pandemia de disfuncionalidade nos relacionamentos, Sim. como você colocou. Mas por que você atribui essa pandemia de narcisistas? Até porque a gente tem que separar, foi o que você falou. Tem o narcisista patológico, tem o narcisista quase que circunstancial Uhum. ali, dentro desses valores, e tem uma fatia de narcisistas reativos, né? Num determinado momento. Mas por que você acha que as pessoas estão tão atentadas para isso? Ou se realmente... Eu também acho que tem uma pandemia. A sociedade hoje em dia, ela visa o sucesso. E a felicidade tóxica, né? A qualquer custo. Exatamente. E esse sucesso doa a quem doer, custe o que custar. Então eu preciso estar num lugar de destaque, eu preciso ser o melhor no meu trabalho, eu preciso ser a figura de destaque na minha família, eu preciso ser a referência dos meus amigos. Então eu preciso sempre estar nesse lugar de alimentar um ego independente, assim, enquanto ser humano. Ocorre que a sociedade vai nos tensionando aos limites, vai nos colocando a desejar desesperadamente isso. E é óbvio que eu não encanto todo mundo, é óbvio que eu não agrado todos os meus amigos, é óbvio que eu não vou receber todos os convites, mas concretamente eu vou fazer movimentos manipulatórios, né, de controle, para que isso seja efetivado, para que isso seja, né, colocado na minha realidade. E aí eu vou adotando comportamentos abusivos. Como a satisfação ela justifica aquela história, os fins justificam os meios, eu vou reproduzindo até que isso se torne inconsciente. Porque vamos lá, hábitos, no início eles são mais difíceis, mas chega um momento que a gente faz aquilo com o pé nas costas, Já né? tem Sem um nem circuito perceber. cerebral funcionando automaticamente. E aí isso é reproduzido tanto que tu... Ah, eu só tava conversando com outra pessoa, não te traí, eu não beijei, eu não saí, foi só uma conversa. Então vai naturalizando coisas que inicialmente são bastante miúdas, pequenas, sutis, para um lugar de complexidade e vir com modus operandi, Uhum. né? Por isso que dizem, ok, 1% a 6%, outros estudos, a depender da análise, dizem do transtorno patológico, que é esse realmente, não tem cura, o Uhum. tratamento é extremamente raro e difícil, de Nem procuram, baixíssima né? adesão. Não procuram porque a lógica, o funcionamento, eu sou perfeito, não erro, não tenho culpa, não tenho remorso, então por que eu vou me submeter a um estranho que vai Uhum. analisar o meu comportamento? Então isso é uma forma de agressão ao ego. Estudos mais recentes têm mostrado assim, por que a vítima diz assim, mas eu dei tanto amor, eu, né, investi demais, e quanto mais eu investia, mais distante ele fazia, mais ele me punia. E aí estudos na psicanálise vão dizer assim, olha, pro narcisista, qualquer intimidade é como se ele fosse se despir. E para isso, Fica mais vulnerável, exatamente, mais visível. as fragilidades viriam à tona. Uhum. Então, quanto mais tu busca intimidade, mais eles te repelem. Uhum. Então, a lógica, quando a gente pensa em pedra cinza, uma técnica para se proteger emocionalmente, evitar caos, conflitos, discussões, mas também é para ocupar um espaço de neutralidade. Se eu não me aproximo tanto, eu evito as reações de ataque, de briga do De narcisista. camuflagem, digamos assim. Exato. Porque dentro daquele viés primitivo da nossa existência, luta ou fuga, Uhum. se a gente se aproxima do narcisista, efetivamente ele vai para a luta, Uhum. né? A ideia é que ele não se revele. A ideia é que ele não nos deixe acessar os seus Essa fantasmas. intimidade, digamos assim. Na Aí- realidade, ele se revela sempre para o externo e para as relações superficiais de uma maneira bastante ok, né? Ele é Geralmente, incrível. superficialmente, são incríveis. Que você fala, como assim? Pessoas narcisistas são super comunicativas, super inteligentes. Sedutoras. Sedutoras, se dão bem na vida porque eles estão sempre em torno deles, né? Então, naturalmente, o progresso social, material vai ocorrendo.
Só que eles se revelam na intimidade como essa figura mais punitiva, controladora, manipuladora, mas existe uma versão ainda mais profunda que é que eles não revelam. Uhum. Que é o que seria revelado na terapia, né? Ó, o teu ego é frágil, tu tem inveja, tu sente raiva, Uhum. tu não é tudo isso que tu sempre achou que é, os teus comportamentos estão ferindo e machucando outras pessoas, então tu precisaria rever isso. E é esse lugar que é inacessível, Em todos eles. todos. Agora, todo narcisista trai? Sim. Eu posso ser Vamos lá. cancelado de dizer isso, né? Não, pelo contrário. Eu acho que é uma lógica. Dentro desse raciocínio é uma lógica. Sim, porque eles precisam sustentar o suprimento narcísico. Precisam de uma reserva de Exatamente. suprimento. Uma fonte infinita. Uhum, Por isso que por mais que a gente se doa numa relação, não é o suficiente. uhum, E também não é o que eles esperam, porque dentro do ponto de vista psicológico, eles nem sabem o que eles querem. Eles só têm uma fome insaciável. Uma analogia recente que eu tenho feito, não sei se já chegou a ver aquela série The Walking Dead, ou pelo menos conhece, dos zumbis. Não, você viu, Bru? The Walking Dead? Então vamos lá, que o Bruno participa. Em algum momento do mundo ocorre um problema, todo mundo, né? Pessoas viram zumbis. Uhum. E aí ficam atrás de carne fresca, sangue, Uhum. para sobreviver, né? Para se alimentar. E eles não têm raciocínio crítico, eles têm essa fome Uma insaciável. sede, uma fome, Exatamente. mas não tem nenhuma consciência de Do que porquê e que já realmente já não são mais humanos. Uhum. Viraram um ser ali que vai andando, peregrinando pelo mundo atrás de alimento. Uhum. Digamos que aquele mecanismo disfuncional que não deu muito certo, onde se instala o transtorno, eu consigo fazer essa analogia assim, em algum momento tu vira um zumbi, e aí tu vai atrás. E aí por isso os comportamentos manipulatórios, por isso o ego, por isso o love bomb, por isso a crítica, desvalorização, por isso o descarte, tudo isso para de alguma forma tentar saciar. Uhum. E não sacia. Você falou que todos traem, nesse aspecto dessa insaciabilidade de reserva, né? De suprimento Exato, de exato. reserva. Então, pode estar bem com uma pessoa, mas ele vai acionar e deixar em fila de espera ou simultaneamente várias outras pessoas. Porque se aqui tiver mais ou menos, tem aqui, tem aqui. É quase como ter uma reserva mesmo. Exato, o narcisista precisa de bajulação e plateia. Uhum, Então, muitas vezes, até um flertezinho com um colega de trabalho, uhum, para ter aquela sensação de que, né, gostou de mim, se interessa. uhum, Mesmo que não vá levar para frente, mas ele precisa dessas doses. uhum. Então, a gente vê muito, assim, e é unânime, conversas paralelas, traições recorrentes e com muita frequência. Duplos casamentos, assim, namora com uma pessoa e namora uma outra numa outra cidade, ou tem uma outra família, porque eles realmente precisam disso que vai alimentar o ego e vai aliviar a angústia. E que eu fico pensando, eu acho que trair dá um trabalhão. Olha, imagina ter 2 relacionamentos. Não me é possível, talvez até porque eu seja TDAH, eu ia chamar um de um, outro de outro, ia chegar uma hora, olha, eu tenho que confessar, porque é muito trabalhoso, porque você criar realidades, várias realidades, é como se você tivesse que ficar sustentando pratos, né? Aquele equilíbrio de pratos, aquela coisa dos chineses, não são os chineses que falam aquela varinha e fica sustentando pratos. Eles não têm essa coisa do tipo, gente, que exaustão, ou não? Eu acredito que não, porque assim, relacionamento em si, ele já é um investimento de alta manutenção. Então, realmente, tu Sim, precisa... se você leva alguém a sério, é uma automanutenção. Acontece que o narcisista, ele não
Não aprofunda, né? Primeiro que ele não tem interesse em te saciar, em atender as tuas necessidades. Então ele não vai se envolver propriamente dito. Ele vai te seduzir, te encantar e acabou. Ele não vai saber se tu tá feliz, se tu tá satisfeita, te perguntar quais os teus sonhos, né? Te ajudar com esses sonhos. Ele simplesmente vai te ter lá para ter esse suprimento. Então, eu diria que a parte mais exaustiva é a do Love Bomb, onde eles precisam realmente entregar muito Aquela coisa para da te colocar na conquista armadilha, inicial. a isca inicial para te trazer para a armadilha, mas passada essa fase que é bem curta, eles não precisam mais investir. Então eles só vão soltando migalhas que é para te prender, te dar a esperança de que um dia vai ser como foi antes. Ocorre que, então, eles conseguem administrar várias pessoas, né? Isso eu Ao acho um mesmo tempo. poder de gestão muito interessante, que se pudesse ser usado em outras coisas. Se fosse usado pro bem, né? Nossa, porque pensando bem, você ficar mantendo pessoas como reserva deve dar um trabalhão danado. E eu digo que o narcisista, a personalidade é tão autocentrada, autossuficiente, que ele não tem medo de pecar ou errar. Porque se ele é descoberto, ele faz um gaslight, te confunde, diz que a culpa é tua. Então ele não se importa com as consequências. Ah, fui descoberto, vou lá, tento perdão, se não conseguir me afasto, a pessoa vai sentir abstinência, vai correndo me buscar, e aí eu volto pro meu lugar como eu sempre estive. Então o narcisista é meio inconsequente, assim, ele não calcula riscos, ele vai e faz para se suprir, e depois ele administra as confusões no meio do caminho. Vai administrando desse jeito, né? Que nunca dói muito, né? Porque é quase uma coisa, um 7-1, né? Um 7-1 o narcisista tem um pouco de um 7-1 afetivo, né? Porque ele é pego ali na traição, mas trair por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa não sei o quê. Nunca sempre é uma tipo assim, justificativa, né? olha, foi mal. Realmente, nada a ver, mas falhei, ponto, né? Que às vezes acontece, mas a pessoa vê, não, é por isso, por aquilo outro. É complicado, né? Eles realmente não se interessam, eles não têm empatia, eles não sentem remorso, então eles concretamente não. Se nos machucou, ok, lide com isso e volte pra cena onde eu te controlo, onde supostamente fica tudo bem. Eu te entrego aqui uma semana de afeto, carinho e atenção, e logo em seguida a gente tá no mesmo ciclo de novo. Então ele não tem essa empatia de dizer assim, doeu no outro. Ou mesmo de dizer assim, poxa, vacilei, vou fazer diferente, reconheço, né? Ou então fala, manda a boca pra fora, né? E é super raro ainda falar. Eu diria que, assim, 90% das pessoas que eu atendo não vem um pedido de desculpas, nem aquele fingimento inicial, assim, do choro, do estou arrependido. E eu costumo dizer assim, então faz uma lista, pede para ele fazer uma lista, dele tá arrependido do quê, Do assim? que, exatamente? É bom isso, né? Eles não têm, porque eles estão sempre eles não têm uma escuta atenta, é sempre superficial. Então, assim, é um zumbido, né? Esse zumbido vai deixando com que eles cada vez fiquem mais distantes e cada vez menos preocupados com o que o outro está sentindo ou qual é o impacto disso. Agora, qual a reação deles quando alguém, num processo terapêutico bem-sucedido, tudo certinho, consegue sair? O descarte, né? Eles sofrerem descarte é complicado. Isso. Eles descartam todo mundo, mas Exato, que nem troca de roupa. Mas a Exatamente. grande questão é sofrer o descarte. Quando o narcisista sofre o descarte, é isso, mexe muito com o ego. Porque a pessoa pode chegar, olha, não mais, acabou. É como se fosse um aniquilamento, né? É como se engatilhasse ali e disparasse. Porque para ele é insuportável lidar com essa situação de que ele não era importante, que ele não tinha relevância. E aí ocorre a fúria narcísica, que vem a punição,
vem muitas vezes as agressões, precisa de medida protetiva, Uhum. vem a campanha de difamação para que realmente ele saia com o papel de vítima e Em geral, com os contatos da vítima, né? amigos, na Uhum. profissão, com os familiares. Eu tenho bastante casos assim que no trabalho tem afetado muito, porque eram casais na mesma Uhum. área, então circulavam nos mesmos Ambiente. espaços. Uhum. E aí acabava que também o profissional teve, né, todo um trabalho para reconstruir e tudo mais. Então, a fúria narcísica, para mim, é a pior fase, porque envolve também a separação, envolve guarda, e aí os pequenos envolvidos acabam sofrendo, né? Quando tem filhos, deve ser É. muito ruim. E a parte da fúria narcísica também é nesse lugar de nos colocar sempre com a sensação de culpados. Uhum. Então, mesmo que a gente tenha dado esse grito de liberdade, isso por si só não é o suficiente. A gente permanece num lugar de culpa e se sentindo ainda responsável por tudo que deu errado. Você falou essa coisa. Existem profissões, existem carreiras que são mais propensas a narcisistas, né? Qualquer coisa ligada mais ao poder, à projeção, existe essa possibilidade. Eh, eu vejo, por exemplo, em instituições religiosas, muito Uhum. claramente eu vejo personalidades narcisistas, pelo menos de forma eh, não aprofundada, mas é aquela coisa, parece, dá sentimento de parecer. Essas pessoas é que vão, muitas vezes, aconselhar alguém que chega lá e fala, estou sofrendo isso, isso, isso. E já vi essas pessoas reafirmarem a culpa das vítimas. Uhum. Isso é um duplo sofrimento, né? Sim. Quando envolve os dogmas de algumas religiões, é isso, né? Nos mantém preso, mesmo num ambiente em que a gente não se sente confortável, que está sendo realmente insalubre, Uhum. periculoso para a gente. Quando a gente ainda tem, digamos, figura paterna e materna como De referência, suporte. não de suporte, mas que diz assim, tu tem que sustentar a relação. Entende? Pelo contrário, reafirmar. Exato. O filho ou a filha vai lá se queixar pro pai e a mãe de que tá Uhum. vivendo uma situação delicada na relação, e os pais vão e dizer assim: "Não, mas tenta mais um pouco, dá uma chance, talvez seja um Uhum. estresse do trabalho", e ignoram, invalidam a dor da pessoa que vai lá pedir ajuda. No ambiente religioso, mais ainda, né, porque são aquelas figuras, entre aspas, que teriam contato direto com Deus, assim, né, os Os intermediários. exatamente, os porta-vozes de É. Deus. E aí tem um poder, tem um peso muito maior. Então, felizmente, assim, as pessoas mais próximas que eu tenho visto, seja no consultório, nas redes sociais, estão conseguindo se desligar um pouco disso, que é para sempre o casamento, Uhum. que é para sempre a relação, porque justamente encontraram aí figuras religiosas que dão esse olhar mais Mais cuidadoso, sensato, mais né? Já vi exato. também pastores Mas colocar isso de. Mas assim, um atendimento recente que eu fiz é a esposa de um pastor que todas as características de narcisista e traiu ela com uma adolescente. Então, Uhum. assim, olha toda a gravidade. A Uhum. traição, o pastor, uma adolescente, ou seja, uma série de questões aí envolvidas e que muitas vezes eles vão lá e sustentam a culpa e muitas vezes também eles, né, se utilizam disso como forma de controle. Você falou que a pior coisa é a fase da fúria, né? Que é essa coisa de falar mal da pessoa, botar culpa na pessoa. E é muito comum que nesse período a pessoa acabe voltando. Até como uma questão, tipo assim, não aguento mais. Uhum. Vou voltar porque tá insuportável. Quando essas pessoas voltam nesse período e tudo volta a se repetir, elas arrumam coragem de tipo, não, dessa vez eu sei que eu vou sair, vai ter a fúria, vai passar e eu vou seguir. Eu costumo dizer, e é uma das técnicas que eu trabalho, que é recaída como aprendizado. Porque se a gente for,
né, entender como um erro, como uma falha, ou culpabilizar por ter dado esse movimento, por mais que a gente tenha todos os Uhum. elementos que aquilo seria pior para a vida dela, vamos entender por que que tu fez esse movimento. Vamos explorar isso e vamos se utilizar disso realmente como aprendizado. Porque vamos lá, a gente está falando de uma pessoa que vem num tratamento como se fosse um adicto, né, de Sim. drogas. E as recaídas são. Então as Faz recaídas parte. fazem parte. Então uma das primeiras coisas que eu digo, olha, tu vai recair, tu vai sentir vergonha, mas me conta, tá? Porque se tu me esconder, eu não consigo te ajudar. Então não tem problema se tu voltar pra pessoa, se tu desbloquear, aceitar de novo, se tu perdoar a traição ou agressão física ou coisa do tipo. Mas desde que tu me deixe ciente pra eu te ajudar a entender por que que tu tá se submetendo a essa situação. E na maioria das vezes, qual é o motivo dessa recaída ou dessa submissão? Existem vários, né, eu digo que não é uma Os coisa ou motivos, outra, é. é uma coisa e E outra, e outra. outra, e outra. Tem a dependência emocional, tem a fase da abstinência, que é cruel para as vítimas, tem aquela relação de se eu já investi 2 anos, eu vou ficar aqui, porque senão aqueles 2 anos seriam perdidos, em muitos casos é 10, é 20, é 30, né, então essa sensação de tempo investido. Tem a esperança das promessas, né, então se eu fizer mais um pouquinho, se eu mudar aqui, se eu me esforçar mais, se eu agir diferente, né, eu teve uma paciente que dizia assim, ele chegou para mim e disse: "Olha, eu não quero mais ouvir a tua voz, então se eu voltar, tu vai ficar quieta, eu não quero saber dos teus sentimentos, eu não quero saber do teu trabalho, eu não quero saber dos teus medos". Então ela Você e o vaso exatamente. vai ser a mesma coisa. Então, automaticamente, nesse retorno, ela assinaria um contrato dizendo: eu agora sou muda, e não posso me expressar e não serei atendida em nenhuma necessidade aqui. Uhum. Já não era, mas agora tá, né, Oficial. oficial. Então é isso, assim, a cada recaída vem pior, porque a gente Uhum. já deu a ideia de que aquele limite, Foi ele já pode ultrapassado. ultrapassado, né? E por essa razão a gente vai se submetendo cada vez a violências das mais diversas, a mal-estar agudo e constante, assim, não tem fôlego, né? Uhum. É como se tu estivesse num fronte de guerra, sempre em estado de vigilância, porque qualquer passo pode ser um risco. Pode piorar, né? E vai, Sempre, né? sempre, Os infelizmente limites vai. vão sendo sempre testados, né? E o que eu vejo muito de relato é que as pessoas não sabem o que esperar. Então, assim, ele vai acordar hoje bem, vai acordar mal, vai ter uma briga, vai ter uma culpabilização. Então, Uhum. ficam sempre num estado de tensão absurda. E aí, realmente, não há emocional que dê conta, né? Isso vai Uma acumulando. exaustão, né? Eu fico pensando assim, imagina tu passar 2 anos que seja, numa relação que diariamente tu é criticado. Uhum. Como se fosse conta-gotas, assim, né? Uma dose de veneno diária Diário. que vai te matando aos pouquinhos. E quando essas pessoas saem, né? Saiu. Como é que elas partem para uma relação? E muitas vezes eu vi muita gente sair de relações abusivas, começar uma relação saudável, com alguém razoavelmente saudável, ninguém é perfeito, mas a pessoa não se adequa. É como se. Aí é o contrário, a pessoa vai buscar briga. Uhum. É muito interessante isso. Aquela pessoa que era vítima de brigas começa a catar briga. Primeiro que tu vive num relacionamento instável. É ciúmes, é insegurança, é crítica, desvalorização. Quando tu vai para um ambiente estável, seguro, tu vem viciado em comportamentos disfuncionais. Então, tu continua não acreditando, tu continua desconfiando, tu continua insegura com teu corpo, com a tua imagem, com a tua capacidade cognitiva. Então, tu vai extremamente ferida e frágil. Eu Uhum. costumo dizer assim, um cachorrinho que leva uma paulada, depois mesmo que tu queira fazer um carinho, Ele ele primeiro. fica todo ressabiado de que Uhum. daqui a pouco venha mais uma agressão. Então, mesmo que encontrem pessoas com um bom vínculo, com formas funcionais de se relacionar, vai ser ela a pessoa que vai sabotar a relação, porque Uhum. não está totalmente curada ainda, não está entendendo o porquê do que viveu aquilo, o que que aquilo deixou de marcas. E boa parte das pessoas também vem para mim
se achando tóxicas e elas as narcisistas. Uhum. Porque se vêm chutando portas, se vêm partindo para cima, tamanha a provocação, né? São levados ao limite de não se reconhecerem mais nas atitudes, nos comportamentos. Você diz que as pessoas podem sair dessas relações fazendo, mimetizando o que sofreram? Exatamente. Sendo possessivas, sendo tóxicas, porque estão treinadas, né? Uhum. Foram treinadas nessa relação a entender que aquele comportamento é o comportamento esperado de uma relação. Uhum. Então, se a pessoa diz que vai fazer hora extra, peraí, será que é hora extra mesmo? Me manda a localização, me manda a foto onde tá, quero ver quem vai. Ah, não pode ir mais no futebol, ou não pode mais sair para tomar um café com as amigas, ir no cinema, porque isso tudo vai criando as angústias que, como não são tratadas, ficam lá fermentando, né? Qualquer sinal. É interessante que eu acho que isso não vem só das relações, né? Eu acho que isso está na história da pessoa antes das relações. A gente fala Ou sobre, não. a gente fala em psicanálise sobre o segundo tempo do trauma, que é o momento onde a gente revive coisas antigas. E concretamente, a gente tem um primeiro registro, como se fosse um banco de dados inicial, onde a gente. Isso aqui é felicidade, isso aqui é tristeza, isso aqui é ciúmes, isso aqui é medo. E tá lá, os primeiros registros foram instalados. Depois a gente vai revivendo experiências que acionam os divertidamentes, digamos, Sim, né? sim. E aí, por essa razão, a gente repete. E ao repetir, a dor é a mesma. E a ideia é que a gente trabalhe o nosso emocional para poder digerir isso que antes não foi digerido. E ao mesmo tempo, né, eu vi muita gente, por exemplo, pessoas bacanas, homens, mulheres, começarem relacionamentos com pessoas que sofreram nitidamente uma relação abusiva, pessoas que entraram dispostas a dar certo, mas que não conseguiram manter o relacionamento porque essa instabilidade ou essa desconfiança ou essa necessidade de adrenalina, eu acho que foi um relacionamento tão cheio de adrenalina, pessoas muito bacanas chegaram, não dá. Eu entendo, eu tive um paciente que ele falou assim, gosto dela, amo ela, entendo, compreendo profundamente o que ela viveu, porque assim, eu trabalhava com ela, eu observei, eu vi, eu testemunhei, mas nesse 1 ano eu não tenho paz. Sim. Senão, quem vai pro burnout afetivo sou eu, e eu não tô culpando, mas eu não dou conta, Sim. né? Exato. Vem muito carregado, vem muito pesado. E geralmente quem se trata, quem se cuida, quem entende o que é da vida, não vai carregar, por mais que goste, uma pessoa que, né? E é isso. Que entende, compreende, até como amigo. E muitas vezes... Compreenderia, mas daí a estabelecer uma relação íntima é diferente. Trazer para a vida íntima, né? Exatamente. Porque, assim, provavelmente essa pessoa saudável já tentou negociar, já tentou conversar, já explicou A por B que não é assim, que é de outro jeito. E aí parece que não entra, né? Não introjeta, não internaliza. Porque realmente precisa todo um processo de entendimento da sua própria história para escolher que tem que estar diferente. num processo terapêutico. Exato. Que não é dentro da relação, né? Exatamente. E hoje, assim, com a popularização das redes sociais, profissionais da saúde mental falando sobre tudo na internet, isso ficou muito mais palpável, ficou possível. A psicoeducação de entender as emoções, gerir as emoções, entender carências, padrões familiares, isso tudo tem na internet à disposição, em todas as redes sociais. Então a gente consegue se nutrir, se abastecer. Acontece que a gente vive também uma espécie de cegueira, né? Eu costumo fazer sempre quando eu inicio um processo terapêutico, eu digo, olha, a gente vai fazer aqui um processo arqueológico. Vai com calma, com um pincelzinho aqui retirando os excessos, descobrindo os tesouros, aquilo que a gente precisa potencializar em ti, ao mesmo tempo descartando as ossadas, aquilo que não precisa carregar,
para que tu entenda, olha, existe uma outra vida, existe um outro estilo de se relacionar, existe um lugar confiável e confortável de estar com alguém. E também de não estar com alguém, Isso principalmente. é muito interessante, né? A pessoa entender que ela, aquilo que você falou no início, ela não é metade da laranja de ninguém. Todo mundo é uma laranja inteira. Exato. O outro vem para transbordar, ou não vem. Ou não vem, para complementar essa laranja, mas essa laranja inteira já é alguém, né? Sim. E é muito difícil, porque eu costumo dizer assim, não é macarrão instantâneo, não fica pronto em 3 Não. minutos, né? Precisa realmente de um processo. Primeiro, a abertura, escolher os lugares certos para tu ter ali reforços importantes que te ajudam a ter clareza. Depois, passar pela parte difícil, que é a mudança do hábito em si. Então, existem aí um caminho, uma trajetória, mas eu também costumo dizer, tu se doou essa vida toda para essa pessoa, assim, agora investe em ti. Pega essa mesma energia que era drenada pela relação e foca. Vai estudar, vai aprender um idioma, vai fazer viagens, vai qualificar o teu currículo, vai se vincular com os amigos, vai fazer novos amigos, Uhum. vai... ah, eu costumo dizer assim, eu só faço analogias, assim, É muito bom eu analogias. pareço um psicólogo infantil, assim, porque eu trago várias historinhas para Mas são exemplificar. as parábolas, né, que Exato. sempre deram tão certo na história da humanidade. Aí eu digo, a gente é igual uma abelha. Uma abelha não vai numa única flor, pega o pólen e está satisfeita. Ela vai migrando de Em flor em várias. flor e se abastece, se nutre, bebe de diferentes fontes. E é isso que a gente faz. Então, ser namorada ou namorado de alguém é uma fatia da pizza. A gente tem Não que pode ser. ser a tua identidade, né? Exatamente. A gente tem que ser bom profissional, a gente tem que se realizar com isso, a gente tem que ter curiosidade de conhecer lugares novos, restaurantes, cafés, viagens. A gente precisa estar validando e valorizando o tempo de qualidade com os nossos. Então, tudo isso a gente vai direcionando por esses caminhos e orientando as pessoas que é possível sim. É porque eu vejo que as pessoas têm uma expectativa em geral que essas pessoas que se envolvem em relacionamento tóxico, que a relação ela vai trazer a solução de tudo. Então, assim, vai consertar a vida afetiva, a vida profissional? Não vai. Ninguém vai saber o sentido e propósito da vida da gente. Ninguém vai fazer por nós, né? O que só o outro. Qual é o sentido e propósito da sua vida? Você não teve que largar lá as vendas, você não teve que batalhar. Não é possível ser transferível. E eu digo que um relacionamento dá mais trabalho, é isso assim, né? Alta manutenção. Então, se tu já tem questões desorganizadas na tua vida, foca nisso. Uhum. Para tu estar bem preparada para receber. Porque eu digo, pessoas saudáveis não se relacionam com pessoas doentes É muito emocionalmente. difícil. Até Que podem socorra. iniciar, mas Sim. não vai para frente. Não Não vai para persistem, frente. porque a pessoa tem noção do que ela batalhou para ficar bem, para Exato. estar saudável. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a grande tendência é que se tu quer escutar pagode, tu sintoniza na rádio do pagode. Se tu quer escutar Exatamente. rock, tu sintoniza na rádio do rock. Então, assim, se tu tiver numa baixa frequência, ainda precisando se curar, tu vai atrair pessoas com essa dinâmica. Tu não vai atrair alguém saudável. É rara a exceção, mas é isso, não sustenta. É verdade. É verdade. A sincronicidade, né? Pode atrair, mas não fica, né? Exato. Aquele momento ali da paixão inicial, que também é comum nos relacionamentos. Uhum. Porque eu digo, o relacionamento narcisista pega o que é comum nas relações e potencializa, Exatamente. No início, né? principalmente, né? Então, assim, aquela paixão, aquela vontade de estar junto, aquelas horas de conversas, aquela curiosidade sobre a vida do outro, aquele planejamento sobre o futuro, isso vai acontecer. Mas chega um momento que, opa, peraí, mas isso aqui não funciona pra mim, não tô disposto a abdicar disso aqui, essa pessoa ainda não tá preparada talvez pra essa relação, traz muitas marcas, né? Eu mesmo, na minha vida pessoal, já fiz esses movimentos. Olha, tu é muito legal, segue na minha vida Mas, como meu amigo, mas pra relação não. porque assim, você não queria abrir mão do que você já tinha É. ganho, né? De paz. E assim, enquanto pai e psicólogo, a gente cai muito, e foi uma das coisas que eu me vi fazendo com os meus narcisistas, esse lugar de vem cá, me dá o teu problema que eu vou acolher, vou tratar, vou cuidar e tu vai se tornar uma pessoa melhor.
E aí foi onde eu, né, tropecei, assim, onde eu dei um tiro no próprio pé, porque não, né? E não era uma coisa consciente de assim, eu vou te cuidar. Era assim, porque os meus narcisistas eram vulneráveis, assim, então era aquela vitimização constante. Uhum, Isso, ai, tadinho, coitadinho, vou ajudar, uhum. vou orientar aqui, né, vou ajudar financeiramente, Vou vou ajudar cuidar. emocionalmente. E aí foi que eu fui, né, mas aí depois que eu fui perceber tudo que estava acontecendo. É difícil, né? É muito difícil, não é fácil, não. O Bruno hoje fez um questionamento, né, Bru? Que eu achei muito interessante, que a gente vive esse momento de aplicativos, as pessoas buscam pessoas em relacionamentos em aplicativos, mais em aplicativos do que site, né? E esse excesso de possibilidades, né? Porque a pessoa entra lá, tem Esse menu. milhões de... O menu é quase como escolher um vinho, sei lá, escolher uma comida no iFood, né? Assim, você tem várias opções. E aí ele falou uma coisa, esse excesso de oferta não faz também com que as pessoas comecem a olhar as outras como mercadorias? Sim. E é muito mais fácil descartar mercadorias, porque eu compro um vinho, não gostei, eu compro outro. Os Amores Líquidos do Bauman Do Bauman. fala um pouco sobre isso, né? O quanto que tá acessível. Eu te viro para a esquerda, tu já não serve mais. Eu te viro para a direita, eu te dou acesso à troca. E é isso, não gostei, não investe, não trabalha, não entende se aquilo faz sentido ou não. E realmente, próximo, né? Próximo da fila, ficha 2. Isso é desestruturante, porque a gente ainda está na lógica de que busca o parceiro, o fixo, o eterno, o felizes para sempre, o, sinto, o que eu mais vejo assim, mas a gente tinha tanta sintonia, tanta afinidade, então a gente espera alguém que mimetize os nossos gostos também. A Uhum. gente é super exigente, assim, em alguns aspectos, né? Quer que goste do mesmo jeito de se vestir, a mesma música, a mesma comida, pense do mesmo jeito, antecipe os pensamentos, né? Então, existe aí um abismo entre o ideal e o real, sendo que esse real está bastante contaminado por essas percepções, assim. Tem a todo momento. Eu baixo um aplicativo, eu tenho alguém para sair, eu tenho alguém para ter Para intimidades, transar. exatamente. E tem uma coisa, o cérebro humano não foi feito para ter muitas opções. Não, tem um estudo em inglês que é muito interessante. Toda vez que você começa a ter muito de qualquer coisa, seja dinheiro, seja possibilidades sexuais, até um certo ponto você vai indo, dá uma sensação até de alegria. Mas quando é demais, né, aquilo passa a virar compulsão. E aí a questão que você procurava como parceria, complementaridade, se torna eh, meramente um vício. Então é que nem a pessoa que tem tanto dinheiro que ela não sabe mais o que fazer. Então ela começa a inventar. Sabe aquelas pessoas que começam a inventar? Aí compra um avião, bota todo mundo no avião para fazer uma festa do outro lado do mundo. Para quê? Entendeu? Se você pode fazer uma reunião de amigos, sabe? Na sala Sim. da tua casa e talvez dê na mão as pessoas que vale a pena você fazer esse tipo de troca. A gente fala de necessidades básicas e necessidades sociais e necessidade de status, né? Maslow já dizia isso há bastante tempo. Porque a básica é isso, um churrasco com os meus amigos tá O que ok. importa mesmo, né? A social é o churrasco, vai para as redes sociais, olha, eu tô festejando. E a de status é aquela carne com folhas de ouro que tu come num restaurante super exclusivo na Riviera Exatamente. Francesa. Acontece que é isso, a gente é empurrado para consumir. Então, os celulares todo ano tem lançamento, as roupas toda hora tem uma tendência nova. Então, a gente. Satisfação? Em que momento, assim? Mas a questão é quando pessoas viram objetos de consumo, você está fadado a não nada te satisfazer, ninguém vai te satisfazer, você não vai construir nada. Então, quanto mais opções, o que se vê é que você abre vícios, e vícios, não só vícios,
depressão, ansiedade, vícios gerais, e aumenta até a taxa de suicídio. Sim. Vício em pornografia, por exemplo. Uhum. Hoje tem gente, a gente fala muito do tigrinho, das bets, mas a pornografia tá comendo solta, assim. O mercado, né? E Com tantas opções que... assinaturas. Agora imagina, uma pessoa viciada em pornografia, ninguém vai satisfazer. Esse é o... Ninguém. Você vai pegar o melhor homem do mundo e não vai. Porque naquele mercado ali tão... A performance é infinita de Exatamente. possibilidades. E isso também estimula algo que, a meu ver, é instigante, que é a questão dos fetiches, né? E como as pessoas lidam com os fetiches. Porque tem aquela, assim, a minha esposa não pode ser a que vai satisfazer meu fetiche, porque se ela se submeter a isso, se ela topar isso, eu já não vou enxergá-la no mesmo valor. Então, existe uma série de atravessamentos aí em que, sim, estimulam o consumo de pessoas, de coisas, de experiências, e que jogam completamente contra ao que a gente precisa no âmbito, assim, para ser feliz. A gente precisa de bem menos. Com certeza. De bem menos consumo, bem menos E eu estímulo. não sei, tem muito fetiche que é criado externo. Eu me lembro que quando lançou aquele filme 50 Tons de Cinza, todo mundo virou. Uhum. Todo mundo queria aquele tipo. Eu falei, gente, mas que falta de criatividade, né? Que coisa é essa? Quer dizer que todo mundo queria isso, ninguém sabia. E também o fetiche só é válido se está sendo divertido e legal para o outro. Se não, Exato. não vai ser. E tudo bem que não vai ser. Por que a gente tem que ser a criança mimada que vai ter tudo o que quer? Esse é o ponto. A gente ainda insiste em ser a criança mimada que quer. Exatamente. E quanto mais a gente acessa recursos, poder, mais a gente vai se permitindo isso. E aí entra numa bola de neve em que nada mais é o limite para mim. Exatamente. Então eu humilho as pessoas no trabalho, eu tenho as pessoas das amizades por conveniência, eu não valorizo afetos, então assim, o que meu filho pode comprar ou ter, porque a minha atenção ela realmente não vai ter. Então isso vai tornando as relações realmente bastante fragilizadas, bastante Não, e vai tornando incipientes. as pessoas, vão abrindo o vazio existencial que elas mesmas estão cavando. E isso vira uma pandemia, porque essas mesmas crianças ou essas mesmas relações que têm esse tipo de estímulo vão reproduzir isso e vão Exatamente. reproduzir e reproduzir. Então, ser saudável é contra-hegemônico, digamos, né? Exatamente. Ser saudável é nadar contra a maré, porque a correnteza vem te levando para um lugar de tu se tornar tóxico por uma razão ou outra. As pessoas vão escolhendo seus vazios, né? E depois já estão dentro deles, né? Capturados. Capturados pelo próprio vazio que construíram. Bru, vamos para o Repórter Pipinho? Vamos lá, Repórter Pipinho. A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que são pessoas que adoram conhecimento. E aí, uns 15 dias antes de você vir aqui, a gente disponibiliza o seu Instagram, que é o pc.brunorufel, com 2 Fs. Isso. E aí elas vão lá, vasculham, a gente pede para não seguir, só seguir depois que for ao ar o episódio. E aí elas pegam e mandam perguntas que elas gostariam de te perguntar, se estivessem aqui, se a gente fosse ao vivo aqui, né? Quem sabe um dia. Então, a gente seleciona, a gente não mexe na pergunta, a gente só seleciona os assuntos para não ficar repetindo a mesma coisa. Podemos começar? Bora lá. Bora lá? Vamos lá. Primeira, muita gente sai de um relacionamento abusivo e sente vergonha ou medo do julgamento alheio. Como resgatar a autoestima em um mundo que ainda julga tanto? Você ainda está interessada no outro, na reação do outro. Boa pergunta, né? Já está se encaminhando para o próximo. Assim, eu digo que o processo, ele é muito individual e silencioso. A gente não precisa anunciar nada ainda. A gente precisa realmente se escutar, se sentir, criar uma rotina muito simples, muito fácil de se cuidar, né? Eu costumo dizer que aquele 1% por dia vale mais do que 50% num dia e depois um vácuo, né? Então, quanto mais a gente
faz esse movimento solitário, individual, mais chances a gente tem de ter sucesso. E a gente só expõe quando tá tudo certo. Quando a gente já se sente A gente preparada não para fica esse movimento. anunciando que a gente tá, né? É que nem assim, eu vou correr 10 quilômetros. E aí é o primeiro dia. Não, eu corro 10 quilômetros, depois eu anuncio que eu consegui, né? Né, depois que você já estabilizou essa Exatamente. marca, não é a primeira e única vez que você Exato, correu. exato. Porque concretamente, a gente não pode ser, num processo de cura de um relacionamento abusivo, ser levada pela motivação. A motivação, ela vai e desaparece na mesma intensidade. Então, a ideia é ter uma constância, a ideia são pequenos Não precisa hábitos, anunciar. não precisa anunciar, principalmente, porque é muito mais interno. É um processo autoerótico, digamos. Entendi. E tem uma coisa hoje em dia, né? Todo mundo coloca tudo nas redes sociais, então é que é muito ruim. As pessoas perderam a privacidade, pessoas que desmancham porque foram traídas, aí fazem um discurso, fui traída, parará, parará. Tempo depois volta com a pessoa, para quê? Sim. Ninguém nem perguntou. A pessoa que está dando uma satisfação que não foi solicitada, né? Hoje tem a vida muito exposta, assim, né? Muito, muito. As Privacidade pessoas se tornou esperam, objeto de luxo, as né? pessoas esperam um pronunciamento. Exatamente. Independente se é alguém artista, alguém Mas de você não tem relevância que nacional. satisfazer o que as Ah, pessoas no esperam. grupo de amigos, as pessoas esperam, e aí, tá bem, Exatamente. não tá bem, voltou, não voltou. A ideia é que a gente vá se protegendo disso, porque, principalmente em relacionamento abusivo, assim, tem inúmeras marcas. E essas marcas, elas provavelmente já foram anunciadas para essa rede. Então, quanto mais tu conseguir se preservar, Tem que ser uma verdade interna, mais né? chances de sucesso. Principalmente, esse tem que ser o fio condutor, É, a verdade a tua interna. verdade interna. Próxima, Bru. Você acredita que seja possível prevenir que jovens caiam em ciclos de relações abusivas por meio de um diálogo ou ensino sobre o tema nas escolas ou dentro de casa? Ótima pergunta. Eu acredito que sim, porque quando a gente tem acesso, e a gente fala também de educação sexual nas escolas, estudos sobre diferenças, né? O imigrante, o negro, o homossexual, diferença de peso, mulheres e religião, homens, religiões. Quando a gente percebe que existe um movimento nessa direção, a gente colhe os efeitos reais em crianças e adolescentes que crescem muito mais abertos às diferenças. Só que a gente não fala sobre emoções, a gente não fala sobre relacionamento, a gente não fala sobre violências e das mais É diversas. verdade. É o felizes para sempre, ninguém mais toca depois. Exatamente. Amor é aquele lugar platônico que tem nos livros, nas séries e nos filmes, que em algum momento vai chegar para esses jovens e eles vão viver essa idealização e aí percebem que não. Principalmente no adolescente, que é tudo intenso, né? Tem que Ou ser, ama né? ou odeia. Uma psicoeducação nas escolas, nos espaços, mas assim, mesmo na família, quando possível, porque às vezes a família também é a origem desses comportamentos, Pois é. né? Mas esses espaços onde a gente consegue dar voz também para que coisas sejam reveladas e se possa as autoridades atuar frente a proteger, enfim, é muito importante, sim. E eu acho que é muito importante que as escolas, os pais, tenham uma noção de não radicalizar, né, os julgamentos. Porque tem muitos adolescentes que não falam. Eu atendi muitos adolescentes e tinham várias vítimas desse cyberbullying, com troca de imagens de nude. E muitos, tipo assim, não falavam com os pais. E muitas vezes eu chamei os pais e falei, independente se mandou, se não mandou, está sendo vítima. É vítima. Porque isso é chantagem, o criminoso está do outro lado. Sim. Então, assim, não estamos aqui para julgar. Vamos nos preparar para depois não cair numa cilada dessa? Ok. Mas nesse exato momento, a gente ou escolhe a vítima ou o criminoso. Não dá para escolher os dois. Ou para proteger o criminoso. Eu fiz um trabalho social com adolescentes numa escola que também tinha um alto índice de violência. E aí eu fiz um grupo terapêutico. Foi lá que eu me apaixonei pelos grupos. Hoje eu tenho um que trata com vítimas de narcisistas. Mas lá, o primeiro grupo com adolescentes tinha justamente esse lugar, assim. Deixa eu te ouvir, assim, o que tu
passa Sim, na tua porque não realidade. adianta falar, por que é que você foi fazer isso? Tá feito. Porque essa agressividade, tudo isso é sintoma, né? Não, e se tá feito, se tem um fato criminoso que foi feito, você escolhe. Você tá do lado do criminoso ou da Da vítima. vítima. Depois vamos agir preventivamente, mas não tem sentido. Senão você afasta cada vez mais. E é o que nos relacionamentos abusivos acontece, assim. A vítima é revitimizada, Exatamente. né? Não é acolhida, não é compreendida. Exatamente. Porque se tem essa ideia, né? Não tentou, tem que tentar mais um pouco. Já Exatamente. falou tantas vezes, por que que não saiu, né? Vai perdendo credibilidade. E isso, na verdade, não é porque não quer. Não é porque deseja estar lá, é porque ele realmente não consegue sair. Exatamente. Próximo, Bru. O que diferencia um relacionamento difícil de um vínculo abusivo? E existe algum sinal de alerta que seja sempre confiável para identificar essa diferença? Boa pergunta também. Esse É, grupo, assim, é muito bastante legal. dedicado. É bastante mesmo, confesso para você, eles me surpreendem. Vamos lá, um vínculo difícil. Todos os vínculos são difíceis, porque imagina tu estar do lado de alguém que pensa diferente, foi criado diferente, Com tem uma certeza. cultura diferente. Então, assim, o negociar vai estar sempre em voga, né? Tu vai ter Uhum. sempre... No cardápio do dia, a Exatamente. negociação. Né? Escolhas, necessidades, renúncias, isso por si só já é difícil. Relacionamentos difíceis, pelo que eu entendi, é esse lugar, assim. Existem traços abusivos, traços tóxicos, mas não necessariamente é o vínculo abusivo em si. Eu costumo dizer que a primeira e principal coisa a ser observada é a disponibilidade de mudança, de reconhecer o erro. Uhum. Putz, vacilei, agora eu reconheço, entendi o impacto que isso teve na tua vida, me comprometo a não fazer mais, e não só no discurso, nas Nas atitudes, atitudes. isso fica claro. Porque uma pessoa não está impedida de errar, mas ela tem a possibilidade de escolher não errar mais. Uhum. Então, ok, trair, algumas pessoas não toleram, para outras pessoas perdoam. Se foi um caso pontual, se houve negociação, se houve conversa e tudo mais, isso pode ser superado e a relação pode ser muito saudável depois dali. Eu digo isso desse terremoto que abala as Exatamente, estruturas. abala, sabe? E aí eles reconstroem tudo de novo. Ocorre que em relações abusivas intrínsecas, só se repete. Então eu continuo Exatamente. traindo, eu continuo batendo, eu continuo criticando, mentindo. Desqualificando, né? Próximo, Bru. Tem como reconstruir a confiança em novos relacionamentos depois de ter passado por abuso? Tem sim. Construir a confiança exige uma série de fatores. Eu costumo dizer que eu deixo todos esses fatores bem pequenininhos para que realmente consiga ser feito, porque a ideia é que, olha, é como se fosse uma criança precisando digerir um alimento, e a gente sabe que lá no início é só o leite materno. Exatamente. Depois é a introdução alimentar com papinhas e coisa do tipo. Depois a gente Sólidos, sólidos. menores. Para chegar hoje a gente comer um sushi, uma pizza, um churrasco e tá tudo certo, às Uhum. vezes, né? Mas é isso. Então a gente vai preparando esse emocional. Então a primeira coisa, a primeira etapa é reconhecer que viveu a relação abusiva. Dar nome a isso. Entender o que sentiu, por que é tão difícil. Depois realmente é começar a saber como se proteger. Porque essas relações abusivas, geralmente, elas se proliferam em vários âmbitos da nossa vida. Quando a gente se doa muito, quando a gente diz sim para todo mundo, a gente atrai pessoas que esperam alta disponibilidade, que esperam que a gente esteja lá sempre fazendo uma coisa ou outra por ela e abdicando de nos priorizar. Depois de aprender a se proteger e aprender os sinais dessas relações, tem todo um lugar de assim, tá, agora tem espaço para mim. Essa energia toda deslocada para lá agora é minha. Então, o que que eu vou fazer? Como eu vou crescer? Como eu vou me enxergar como pessoa, como mulher, como homem, como profissional? Uhum. E aí tem um trabalho a ser feito nessa linha. Depois é isso. Tá, agora que eu já tô bem comigo mesmo, sozinha. Agora eu vou estar aberta a conhecer pessoas. E eu digo, faça um bom processo seletivo pro CEO da tua vida amorosa. Ótimo. Porque não dá pra tu
querer ocupar essa vaga e não esperar um currículo à altura. Então, assim, sai bastante, fica, beija na boca, namora, faz o que tu quiser. Mas a partir do momento que alguém se propor a entrar na tua vida, escolhe bem. Porque muita gente vai mostrar como uma pessoa narcisista que estava super interessada e que era um match perfeito. Só que daí tu vai ter que avaliar sinais. E aí depois dessa etapa, ok, agora eu já encontrei alguém, agora eu vou investir aos poucos. E como entrar no mar, primeiro molha os pés, depois as canelas, os joelhos, e aí já pode mergulhar. Tu vai aos pouquinhos e depois ainda tu entende a manutenção do relacionamento saudável. Porque só conquistar não é o suficiente, Com né? certeza. Talvez seja o que é mais difícil é a manutenção, Então eu super, né? super entendo que existe como reconstruir confiança, se entender bem. Você falou uma coisa tão interessante, essa coisa no teu relacionamento que você tentava resolver o problema do outro, né? Nesse movimento de doação. Isso é muito comum nas pessoas, né? Nas vítimas de relacionamento abusivo. Isso também não é algo que qualquer relacionamento saudável deve, como é que se diz, interromper. Porque, por exemplo, isso acontece muito. A vítima começar um outro relacionamento e querer fazer tudo pelo outro, resolver tudo pelo outro, como se precisasse ser uma utilidade doméstica. E, às vezes, alguém que está com você só está falando um problema porque está desabafando, como, né, conversa. Aí a pessoa acha que tem que fazer algo para resolver aquilo. Como se, tipo assim, se eu não for útil, né, não serei amado ou amada. Entendeu o que eu tô falando? Porque eu via muito isso acontecer. Aí você fala assim, gente, mas não precisa... Era só um desabafo. Eu preciso ocupar um espaço de relevância e muitas vezes é servindo. Eu tenho pacientes homens daí, nesse caso, por coincidência, e eles têm essa lógica, assim, eles estão se abrindo novamente para relações, e aí eles querem, assim, por conta do background, do tudo que passaram, eles querem analisar a família, querem, né, Meio que tratar vamos as resolver pessoas. tudo, né, na sua Exatamente. vida. Ó, isso aqui é trauma do passado, isso aqui vem da outra relação, isso aqui vem da família, o teu trabalho tu tem que fazer assim para crescer. E aí tu vem numa lógica de salvadora ou de centro de reabilitação e não é genuíno. Mais uma vez é desproporcional. Mais uma vez é E não é isso que desequilibrado. faz o outro ficar. É. Às vezes o outro não está querendo nada de serviços, né? O limite também, né? Essa sensação do ter que dar, prestar serviço para ser importante. E as pessoas são importantes porque são importantes, não é porque fazem isso ou aquilo. E fora a fusão, né? A simbiose. É. A fusão de querer fazer tudo junto, não ter mais individualidade. Agora eu tô fazendo parte de todos os teus Exatamente. meios e a todo momento. E numa relação saudável, não. Isso existe o eu, o tu e o nós. Sim. né? E é bacana isso, né? Próxima, Bru. Existe uma ligação entre dependência emocional e histórico de traumas antigos? Total relação. Quando a gente faz os primeiros registros de que são vínculos pra gente, o que que é amor, o que que é medo, o que que é angústia de separação, abandono, esses traumas eles são registrados e eles vão ficar incomodando, vão ficar fazendo ruído na gente, por mais que a gente não perceba conscientemente. A gente é capturado pela rotina e vai tocando a vida. Mas eles ficam lá, olha, Bruno, olha, Ana Beatriz, tem coisas aqui que a gente precisa olhar, tem coisas que tu nasceu pra fazer, tem coisas que tu nasceu pra sentir. E aí, a gente se coloca em lugares de compensação. Essa compensação nem sempre é saudável. Então, vamos lá. Tô ansioso, que nem eu. Tava ansioso pra vir aqui hoje. E aí, o que que eu vou fazer pra melhorar essa ansiedade? Eu poderia comer um doce, que é o que geralmente todo mundo É o mais fácil. usa ali É o pra mais acessar fácil, e né? compensar. Só que isso não é legal, assim, porque me treina a dizer assim, ó, toda vez que tu se sentir ansioso, preocupado, Vai tu dar um vai pico de energia que depois cai. e tu vai usar um recurso completamente nocivo pra ti, porque vai te prejudicar na saúde e tudo mais. Então a gente compensa. Quando a gente cria traumas, vazios, faltas, porque os pais eram muito críticos, os pais eram distantes,
E aí não culpabilizando esses pais, porque às vezes assim, Era o que eles podiam dar, né? é as ferramentas que tinham, às vezes pais que trabalhavam demais, assim, não viam os filhos nunca, ou, né, situações, não tem um familiar ou outro, De né? suporte, né? A criança não se sentia tendo suporte. Às vezes o pai abandonou, a mãe abandonou, foi criado com vó, com tio, com irmão, assim, faltou algumas figuras de amparo. E isso fica o registro do vazio, que a gente, por não conseguir entender que é isso, fica tentando encaixar pessoas, coisas, e mais uma vez, não encaixa a pecinha. Não encaixa a pecinha e a gente fica buscando. Então a gente precisa de mais, de mais, de mais. E aí vai consumindo relações. É interessante isso que você está falando, né? Assim, porque ninguém trata o trauma do outro que não seja ele mesmo, Porque né? muitas vezes não é nem identificado, né? Não, e o teu trauma é diferente do meu. O que é trauma para mim não é para você, ou não é para o Bruno, entendeu? Por exemplo, Porque o trauma é como eu reajo, não necessariamente o que me aconteceu, mas a reação que a minha mente deu para aquilo, que foi disfuncional. E aquilo que você falou, eu achei maravilhoso, né? Porque não adianta culpar o pai e a mãe. Eu acho que a terapia começa quando a gente. Bom, eles foram assim, ok. E aí, o que eu posso fazer a partir disso, sem mágoa, sem rancor? Deu o que pôde dar, e você vai ter que fazer mágica, ou malabarismo, ou reinvenção com isso. para compensar. Sim. Eu fiquei uns 30 anos com fobia de sapos. Não podia ver nem imagem, assim, em tela fixa. E aí eu sem entender aquilo, simplesmente só lidava com angústia. Então, assim, era um medo. Então, num campo mais... Infundado, até porque um sapo jamais ia te matar. Na tela, Então, isso que eu tô imagina. falando. Nunca. Né? Não tinha, se fosse, Isso é uma fobia mesmo. se fosse virtual, real, eu Sim, ainda poderia sim. dizer, olha, pode acontecer alguma coisa, ele pode vir na minha direção. Ainda assim, ele não poderia ameaçar a sua vida. Exato. Por isso que é um medo infundado. E aí eu fiquei 30 anos, assim, fugindo desse lugar, mas só entendia que era um medo e deixava passar. Quando vivi uma experiência, aquilo me tomava, mas eu, né, seguia. Quando eu fui tratar isso, eu fui ver em terapia que tinha a ver com uma memória infantil, em que uma coleguinha tinha tido uma alergia no rosto e disse que supostamente seria uma urina de um sapo. E aquilo registrou. E como foi uma fase que eu mais sofri bullying, eu fiquei assim, Aquilo linkei entrou, uma né? coisa na outra e associou. E eu fiquei, ó, a fase mais difícil da minha vida tem a ver com sapinho. E aí eu, coitados dos sapinhos, não tinha Tinha culpa de nada a ver, nada. né? Mas fiquei 30 anos preso É nessa louco isso. Você situação. está falando uma coisa, eu amo borboleta. Mas quando eu tinha meus 8 anos, eu me lembro que alguém na minha sala, uma coleguinha, um dia a supervisora chegou, fulano, você tem que sair. A sua avó chegou de viagem, não sei o que lá. Aí a fulana chegou, tchau, Bia, tchau. Amiguinha mesmo, assim. A gente ficava no recreio junto, conversando. A minha amiguinha nunca mais voltou. Aí, um dia eu fui para a professora e falei, o que houve? A avó morreu? Não, é porque a mãe dela estava criando aquela experiência da borboleta, do casulo, não sei o que lá. Aquele casulo, ela aspirou, não sei o que lá, teve um câncer e morreu. Na época eu falei, menino, tomei um pavor de borboleta, eu amo borboleta. Aí depois, muitos anos, aquilo sempre me incomodava. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu comecei a estudar as coisas. Falei, gente, não faz o menor sentido. Agora, que criatura justifica um câncer de uma pessoa por conta do casulo? Sim. Que na hora da borboleta abrir, saiu um pó. Olha isso. A mulher Senso comum, respirou. né? Eu falei, gente, que coisa absurda. Ainda bem que eu não era fobia, mas eu ficava assim, engraçado. Esse negócio é perigoso. Gente, eu amo borboletas. E hoje em dia eu entro dentro do borboletário, sabe? Que eu acho aquilo lindo, aquele movimento. Agora, criasse uma história diferente, né? A mesma referência. Porque eu acho que foi a única. Porque eu fui perguntar, eu queria saber onde tinha. O que aconteceu com a minha amiga que saiu para a avó? A avó já estava vindo para ficar com ela, né?
Pra levar pra São Paulo, porque a mãe eles moravam no Rio. Nunca mais vi. Sim, aí linkou o sumiço. Aí depois a explicação, quer dizer, imagina, a borboleta vai abrir, aí solta um pó e o pó dá câncer. Meu Deus, terminal, né? É trágico. Tem um autor da psicanálise que fala que o nosso sistema emocional é como um sistema digestivo. E aí a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo e ele vai conseguindo digerir coisas mais complexas e densas. Quando a gente é criança, lá, né? Obviamente um tapinha é aquele choro. Porque Exatamente. não dói especificamente, mas a sensação de desamparo é absurda. E extrapola, né? Transborda. Quando a gente vive o trauma, independente de qual fase seja, mesmo na vida adulta, é um excesso de informação, como se fosse um rodízio para um estômago não preparado para lidar com esse rodízio. Exatamente. E aí passa mal, dá congestão, dá algum probleminha Sim. que depois vai causar desconforto. Quando a gente olha para o trauma, é isso. Ficam marcas desagradáveis que excederam nossa capacidade de processar. E que a gente tem que reviver para falar. Qual a lógica disso? Exato. A gente relembra, revive a sensação, para agora, mais preparados, elaborar isso. Para ver o que tem de realidade naquilo, né? Pó da borboleta, porque realmente, quando um dia eu falei que pó de borboleta, gente, pelo amor de Deus. Podiam ter contado uma historinha diferente, né? Tipo assim, sofreu um acidente, caiu da escada. Não precisa nem contar nada também, Ou né? nada, olha, ela foi precisou morar, sair. acabou, foi morar em São Paulo, porque ela nunca mais voltou, né? A pó da borboleta, realmente, eu não me lembro nem qual foi a professora que me contou isso, eu esqueci, graças a Se Deus. ela estiver ouvindo, né? Se ela estiver ouvindo, pelo amor de Deus, não faz mais isso não. Próxima, Bru. O que a gente precisa entender sobre perdão ao falar de pais ou parceiros narcisistas? Quando a gente fala que os familiares são os narcisistas, dificilmente a gente consegue romper o vínculo totalmente, né? Existe uma moral social, existe a ideia da instituição família, o que isso representa, existem questões religiosas também que imperam, e até o próprio amor genuíno que a gente tem pelos pais, independente do que eles tenham feito por nós ou deixado de fazer, né? Então, quando a gente vai trabalhar a lógica do perdão, é entender que funcionou dessa forma, existe uma patologia que vai condicionar a pessoa a ser, mas que isso não é determinante e nem precisa continuar te afetando. Então, limites claros precisam ser estabelecidos. Olha, talvez a gente passe a não se relacionar mais tanto, se veja em momentos específicos, né? A gente vê muito casos de pais idosos, né, que precisam de uma assistência profissional, ou mesmo dos irmãos revezando com os cuidados. Então, a ideia é isso, assim, existe um outro e esse outro não vai mudar. Ele vai continuar com essa dinâmica abusiva, manipulatória. O que a gente vai fazer é se proteger. Vamos pensar na Covid. Primeiro, a Covid veio e fez uma devastação com muitas famílias, muitas vidas. A partir do momento que a gente começou a se proteger... Identificou o que era, como se proteger. Isolar, usar máscara, álcool em gel, e depois as vacinas, a gente conseguiu dizer assim, olha, mesmo que eu me aproxime e me contamine, eu já não tenho mais tanto efeito nocivo para a vida. Isso não vai me matar mais. Exato. Né? Então, concretamente, assim, o vínculo, aprender a lidar é possível. Não digo que seja fácil, existe muito exercício para não se afetar. E o perdão, assim, o perdão é uma palavra delicada, porque talvez nunca se perdoe. Eu acho que perdão não é esquecer, não é não mais ter a reação de repulsa ou de medo, de pavor. Exato. E perdoar não significa que você tem que abrir a porta, botar dentro de casa e botar no colo. Conviver, né? Você pode perdoar à distância, fazer seu papel que lhe cabe, de cuidar, de ajudar a cuidar, mesmo que você... até porque carregar esse ódio, essa mágoa é muito pesado. E entender que vai vir os ataques constantemente, que não existe conversa ou diálogo que resolva isso, que não existe... Mas que não é nada com você. Exato. É o outro. É aquela fome insaciável. Eu preciso desse comportamento. Insaciável. Eu preciso desse comportamento. Só que você não pode ser o alimento.
dessa fome E aí tu social. fecha a porta emocional, te blinda, tu pode ir lá conviver, e aí tu é desvalorizada e criticada, mas tu sai dizendo assim, ó, Não tomei é um banho, comigo, não é comigo, não me é comigo. higienizo, isso não É. me pertence. Esse veneno não é meu, né? Exato. E aí tu segue tua vida. Porque realmente vem muita sensação de culpa, assim, É. quando são os pais, né? Muito. Próxima, Bru. As redes sociais com tantos coaches de relacionamento ajudam ou atrapalham quem busca sair dos ciclos abusivos? Pois é. É difícil, né? Ora ajudam, ora atrapalham. Acho que no sentido de que Não tem solução mágica, né? existe... Compartilhar conhecimento é válido, né? Só que a gente tem que ter um senso crítico sobre esse conhecimento. Não viu um vídeo, leu alguma coisa e adotar aquilo como uma verdade absoluta e vou trazer isso para minha vida. É entender, olha, faz sentido, tem base, qual é a origem desse conhecimento. Vem muito fala de efeito, né? E muito essa coisa quando fala assim, criei um método que você vai se recuperar do relacionamento abusivo em 12 dias. Sim. Não existe. É um processo lento. Como tudo, qualquer mudança não é mágica. Não tem magia. Eu achar que ao longo dos meus 36 anos eu vou curar tudo em 12 dias é no mínimo fantasioso, né? Eu tô na terapia há 12 anos e tem coisas ainda a serem revisadas e tudo mais. Então, assim, ajuda pelo compartilhamento, mas tem que ter senso crítico. Talvez ajude no despertar do assunto, mas não necessariamente na solução. Exato. E o atrapalhar justamente nisso, né? Com promessas, com De fantasias. uma vivência de um final de semana, tudo se resolve. Não se resolve. E principalmente com a ideia narcisista de me enxerguem como referência. Que eu sou o mestre que vou resolver, vou Exatamente. te dizer por onde caminhar. E como todo padrão narcisista, a isca vem, eu me utilizo do que para o que tu me servia e depois eu te descarto. Exatamente. Porque se tu não conseguiu, foi tu que não teve Que capacidade. não teve capacidade. Foi resistência sua. Exato. Então, todo o processo, seja de relacionamento, seja De transformação. profissional, a gente só é bom no que faz depois de fazer por muito tempo, né? E aprendendo com os erros. Aprendendo com os erros, tropeçando, revisando. Então, assim, tudo leva tempo. A gestação leva tempo, a escola, a faculdade. O plantar, o colher. Exato. É o tempo. As fases da lua, Tudo. outono, Não inverno. adianta você querer rodar o sol mais rápido para passar o ano. Ele tem o momento dele. Exato. Próxima, Bru. Pessoas narcisistas sentem culpa e existe algum tipo que os atrai? Isso você até falou. Bem até. Sim. Não sentem culpa, né? Se eles sentissem culpa, isso seria promotor para eles se responsabilizar, para eles agirem diferente, mudar, né? mudarem. Então, eles não têm esse lugar de culpa. Eles vão realmente agir conforme os seus interesses, pensando em ter ganhos primários, secundários, mas é sempre em ganhar alguma coisa. Seja o suprimento, seja o status, seja o financeiro, Seja né? dinheiro, seja Exato. poder, sei lá. Sempre esse viés, algo tem que vir até mim de algo que eu preciso, que é algo que é interessante. O rastro de sangue que vai ficar no caminho, ou as pessoas que eu vou passar como um rolo compressor por cima, eles não sentem remorso, não sentem culpa. A patologia os impede. A grande questão é isso. A gente está falando de um lugar onde tem algo ali, um chip pré-instalado que vai dizer assim, olha, haja dessa forma. É muito difícil. É muito difícil. E o tipo que os atrai realmente são essas pessoas mais inseguras, mais Exatamente. dependentes emocionalmente, que tendem a idealizar, né, essas figuras de poder, de controle, né? E que vão acreditar na história da carochinha, como dizia antigamente. Exatamente. Né? Porque isso, quando a esmola é demais, o santo desconfia, Exatamente. é muito intenso, é muito rápido, é muito maravilhoso, o encaixe é unânime, 100%. Então, diz assim, se relacionar legal, mas ele vem sempre com uma dose... né? Vem sempre com uma dose de imperfeição. Tem coisas para ajustar e
Uma relação sempre vai ter coisa para ajustar, né? Do início ao fim. Ad eterno, né? Ah, Pra de sempre. eterno, exatamente. Como a gente também, né? Vai se ajustando. E que bom. E que é assim, é a história. É o game da vida, né? Verdade. Próxima, Bru. Por que é tão difícil romper mesmo sabendo que está ruim? Existem vários fatores aí envolvidos. Tem a dependência emocional, que já é anterior, mas que é muito acentuada pelo narcisista. Ele faz com que tu acredite que ele é a Fundamental única para sua pessoa existência. que vai te amar, te atender e que estará contigo. Tem a dependência química, né? Aquilo, a Sim, oscilação de hormônios. acaba dando essa coisa essa instabilidade, de se punir, acaba liberando dopamina. Essa pessoa fica viciada nisso. Super. Tem a questão também, né, daquela ideia de tempo investido, então já investi tanto, vou investir mais um pouco. Uhum. Tem a lógica da pressão social que pede que a gente esteja com alguém, né? É status estar casado, estar Exatamente. namorando. Muitas vezes os vínculos são perdidos porque, assim, todos os meus amigos são casados. Se eu tiver solteiro, eu não vou ser mais convidado. Ou se eu tiver solteiro, eu não vou ter com quem sair. Então, recomeçar a vida é mais difícil. A gente também, enquanto ser humano, lá primitivo, a gente economizava energia para sobreviver, né? Sobrevivência da espécie. Hoje também a gente sobrevive a partir dessa lógica. Vamos economizar. O novo desperta ansiedade. O novo a gente não... Eu não sei se eu vou namorar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ou só daqui a 10 anos. Aquela coisa do medo do novo, zona de conforto, né? Desconfortável. Zona de conforto desconfortável. Exatamente, mas é conhecido. É conhecido e eu, É péssimo, e mas é eu, conhecido. e eu já tô, entre aspas, conseguindo lidar. Exato. Tô suportando o insuportável. Suportando o insuportável. Né? E aí fica difícil porque tem todos esses movimentos, questões religiosas, crenças familiares, né, de que não pode se separar. São muitos fatores que vão variar, né? Tem uma peça que não está mais em cartaz, que era Zezé Polessa, maravilhosa, que era Não Sou Feliz, Mas Tenho Marido. Essa peça, puxa, se um dia voltar, as pessoas deviam ver. É uma relação super abusiva, mas é justamente isso. Não sou feliz, mas tenho marido. Exato. Então, essa satisfação de dar para a sociedade, a mulher levava uma vida desgraçada, com o marido desgraçado, mas ela era casada. Exato. Né? E nas relações narcisistas, aparentemente para a sociedade é maravilhoso. Só que em 4 paredes Exatamente, ali é o é que a inferno. realidade é outra. Exatamente. E realmente, assim, preenche um requisito social, nem sabe por que está preenchendo, é levada a isso e se submete a passar a vida toda. É viver num campo de concentração mesmo. Super perigoso. Muito perigoso. Próxima, Bru. Quem está fora pode ajudar alguém preso nesse tipo de relação? Pode muito, assim, né? Acho que quanto rede de apoio, seja familiar ou pessoas amigas, quando a amiga, né, alguém vem relatar que não está passando, primeira coisa, acolhe. Entenda que, por mais que ela esteja relatando algo que é disfuncional, que é abusivo, que é inaceitável, há algo que aprende ali. Primeiro, certeza. porque tudo é muito sutil no início. A gente não recebe um tapa no rosto na primeira semana de relacionamento. Aquilo vai nos corroendo aos poucos. Né? Uma crítica sobre a roupa, sobre o nosso jeito de sorrir, sobre aqueles nossos amigos que são próximos, são queridos, que vai nos afastando. Então, quando chega nesse nível acentuado de violência, é porque muito já foi tolerado. E tem uma coisa também muito perigosa que eu via, Bruno, em pacientes que sofriam abuso. De alguma maneira, esse abuso físico começava como algo bacana na relação afetiva, Fetiche, olha aí. o fetiche. E aí, isso, quando acontecia fora, não estranhava tanto. Eu tive mulheres que achavam que era o prenúncio até de, oba, vamos ter um sexo bom hoje. E não era. Olha como a coisa é confusa. Essa coisa do fetiche de apanhar, e aí quando você apanha, não tem essa... Fora desse contexto, fica como, tipo assim, conheço essa... O fetiche tem todos esses desdobramentos, assim, né? Primeiro, a ideação de quem é um homem. O homem bruto, violento, macho,
que pega com força, que faz e que acontece. E aí, quando tá num relacionamento saudável que não tem tudo isso, opa, não serve. Exatamente. Ou não me Tem, ama, exato. né? Tem a questão do machismo social que impera e coloca esse lugar como algo normal e naturalizado dentro de qualquer tipo de relação. Eu tenho visto ultimamente uns vídeos nas redes sociais que aparecem para mim, e aí o algoritmo, né, te leva Sim. só a consumir aquilo. Adolescentes ou jovens mulheres, geralmente de comunidade, dando entrevista e falando qual tipo de homem lhe agrada. Ah, eu gosto dos marginais, dos tatuados, do arma na mão, que dá soco na Exatamente. costela, né? E aí isso é tão perigoso, Muito. Porque é porque normatizar um desrespeito. exatamente. O soco na costela, depois vai ser no rosto, depois, né? Depois vai ao feminicídio. Exato. Vai Então, engordar as estatísticas de feminicídio, né? então esse lugar é bastante perigoso, assim, porque vem lá da pornografia, né? Que Exatamente. De subjugar o outro. performa aquele estereótipo do policial, do lenhador, de uma situação X, Y, Do Z, dominador, que né? te coloca num lugar de realmente vulnerabilidade e perigo. Exatamente. Porque pessoas, digamos, mais maduras têm um entendimento que daqui a pouco na cama vai realizar um fetiche, mas depois é a pessoa da tua Totalmente vida. diferente. Depois é a pessoa. Agora, pessoas que vêm nessa lógica de simplesmente adotar isso como um comportamento generalizado, não vai separar. Não separa o E aí é perigoso território. É demais. muito perigoso. Próximo, Bru. Chegamos no Chegamos. nosso momento pipinho, que é o nosso ping-pong, é o nosso pickleball. Sabe o que é o pickleball? Sim. Tá vendo, Conheço o canal. Viu? Muito bem, pode ser um ou outro. Agora é aquela hora que a gente joga uma pergunta, joga uma frase, e o que vier na sua cabeça, você responde. Entre tantas escutas e dores que chegam até você, o que ainda te emociona e te toca de forma profunda? Eu acredito que é esperança. Eu vivo pela esperança de cura, de transformação, de uma vida nova. Perfeito. 2, superação. É possível, é uma realidade. 3, família. É tudo, mas tem que se ter cuidado, assim, porque geralmente também são as promotoras desses padrões. Tem que construir, tem que consertar. Exato. Ou desconstruir o que não tá legal. 4, complete a frase. Relacionamento saudável é. É troca, é leve, tem muita admiração, porque eu acho que o nutriente principal do amor é a admiração, a gente incentivar o parceiro, a parceira a crescer, prosperar. Então, diria que nesse sentido, assim, a admiração é a base de tudo. Admiração, leveza, Propósito. propósito. 5, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Eu estaria com os meus filhos. 6, uma lembrança feliz. Uma lembrança feliz. Ai, que difícil. É Uma difícil. lembrança feliz. Pega bem esses. As traumáticas a gente lembra porque precisa Sim, ter mas esse. aí é feliz. É. É A justamente. feliz, acho que hoje eu quero guardar esse momento como um momento bastante feliz. Não traumático. Não traumático. 7, se você tivesse um superpoder e pudesse escolher, qual seria? Qualquer superpoder. Acho que eu acabaria com a fome. Perfeito. 8, um hábito essencial. Atividade física. 9, felicidade. É estar com pessoas que eu amo. E 10, uma frase ou um pensamento que você gostaria de deixar, que pode ser de alguém, pode ser seu, pode ser uma explicação, como você quiser. Eu gosto bastante de uma frase que
tem a ver com borboletas, que é cuide do seu jardim, que as borboletas vêm atrás. É muito simples, mas é muito significativo, porque representa esse processo de transformação, de investimento em mim, em que isso vai reverberar em coisas boas se aproximando, coisas boas acontecendo. Então é o autocuidado, é estudar, é crescer, E criar a bons transformação vínculos. também, né? Não, eu hoje não tenho nenhum trauma com borboleta, tá? Adoro, adoro. Ainda bem, Tá ainda tudo bem. resolvido. Meu querido, muito obrigada. Foi um agradeço. prazer ter você aqui. Um prazer mesmo. Vou te dar aqui 2 presentinhos. Opa. Você pode botar tudo que você ganhar ali, que as crianças vão ajeitar Tá para bem. você. Esse é o Felicidade, que eu escrevi durante a pandemia, né? Pra gente não deixar a tristeza dominar, né? A gente Pra precisa... tentar buscar dentro. A E gente esse precisa... aqui, a gente precisa de vez em quando, porque felicidade é construção. E quando você sai de um relacionamento abusivo, você realmente acredita que nunca mais vai ser feliz. Aí você constrói o teu caminho de felicidade. E quando a gente insere pílulas de o copo meio cheio, ao invés do copo meio vazio, faz Melhora toda a muito, diferença, né? né? Por isso que eu estou dizendo, felicidade é verbo, né? A gente vai ter que praticar. Esse aqui foi o lançamento do ano passado, final do ano passado, que eu criei esse autocuidado, né? São frases minhas, cada dia uma, que eu falo 10 minutos de autocuidado mental diário. Esse eu tenho, só que agora autografado. Aí você E- passa o outro para alguém. E eu pensei em te trazer um mimo, assim, até para agradecer o convite, justamente pensando na ideia central do livro, assim. Ótimo. Então, é um apetrecho pro chazinho. Ai, que bom! Gostou do Sim, chazinho? uma delícia. Gostoso, né? Não Gostei. tem açúcar. É Não, a decantação mesmo da canela que tá aí. E, mas não acabou, temos aqui, ó, a eco bag do Pipinho, tá? Com a nossa inspiração, né? Que a gente acredita, faça, aconteça, inspire, para que a gente possa inspirar pessoas, né? Senão a gente não valeu de nada. Verdade. Se a gente não conseguiu inspirar positivamente as pessoas, isso aqui é para você ter um caderno, fazer suas anotações, seus projetos profissionais, de viagem com seus filhos, para a gente não perder o hábito de escrever, né? Que eu acho que é bem importante. E aqui uma caneca do Pó de Pipa para você tomar seu Lindíssima. chá, o seu café As cores. e lembrar da gente, tá? Não Bem. esquecer da gente. Super utilizado. Ah! Eu também tenho os mimos. Então vamos lá, por favor. favor. A Ecobag eu já vou usar na praia, lá em Floripa. Olha, ô Gustavo, você cuidado para não comer o meu, tá? Ah, porque Gustavo, esse é o rolo, né? Eu colhei um Tentador. pouquinho, fiquei sabendo que ela gostava de bolo de rolo, Você então... soube por causa do Kaique, não é? Verdade. O Kaique, querido, cantor querido, adoro aquele menino. Então tá aqui, olha, gente. Pode deixar, Gustavo. Tá? Que o Gustavo, ele tem uma coisinha com doce, sabe? Exacerbada. Vamos ver aqui. Ai, que fofo. Que Vem com o fofinho. difusor. Olha, e bota aqui pra botar Aham. no chá, E aí os bracinhos segura fora, assim. Ah, olha isso. Olha isso, gente. Depois do chá, a vida começa. Amei. Muito, muito obrigada, meu querido. Agora é aquela hora que você seja bem mal educado, olhe Claro. para aquela câmera, leva o microfone com você Muito e bem. dá todos os seus recados. Vê se ele está enquadradinho aí. Perfeito. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui contigo. É uma honra, uma ídola. E aproveitar e fazer o convite, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, @psibrunoruffel, com 2 Fs. Lá eu trabalho diariamente com as temáticas sobre narcisismo, mas principalmente ajudando a se fortalecer emocionalmente. Tenho e-books disponíveis também para quem quiser acessar. Tem um grupo terapêutico que eu tenho os encontros toda quarta-feira, 8 da noite. E a gente tem os encontros ao vivo, fala um pouquinho sobre como cada um está vivendo, qual o momento de dificuldade, e funciona como uma rede de apoio também. Então, é isso. Obrigado pelo carinho, pelo Que isso. convite.
e espero vocês lá. A gente que agradece. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com Bruno Huffel. Se você não conhece, sugiro que você passe a conhecer. O Instagram dele, pc.brunohuffel, com 2 Fs. Para que você possa entender o que é um relacionamento saudável, o que é um relacionamento abusivo, o que é legal para a vida da gente, o que é o tal do relacionamento saudável que a gente tem que aprender a construir. E muitas vezes a gente vai ter que rever nossos traumas para que a gente possa construir um jardim que as borboletas queiram ficar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse bate-papo com pessoas que você acha que precisam e merecem o conhecimento. Porque aqui na comunidade Pod People, somente o conhecimento e autoconhecimento podem construir um ser humano melhor ou, quem sabe, sustentável. Muito obrigada e até o próximo Pod People.